Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Maracast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimenta, suave, mano. Tranquilidade, Rafa, você tá bem, meu querido? Tô bem, cara. É isso aí, ali na nossa máquina do tempo, o nosso DeLorean comandando toda essa maluquice, nosso querido camarada Crildão. Suave, Crildones? Suave, daquele jeito, mano. E, porra, episódio de hoje, da hora, hein, mano? Hoje é só no Boom Bap, hein? Porra, vamos que vamos. É isso aí. Rafoca, fala pra gente quem que é nosso convidado mais especial de hoje, mano. Cara, a gente vai trocar uma ideia com o Adonai. Seja muito bem-vindo a esse humilde Mano, podcast. deixa eu apertar a mão desse aqui, mano, mais uma Sinta-se em casa. Caralho, fiquei feliz. Tarde. Pra onde olho mesmo? Hã? Essa aqui é tua. Essa aqui? Essa aquela do meio. Essa também. aqui. Isso. Satisfação, rapaziada. Cara, Forte abraço aí, dona Amara, geral aí, os telespectadores, galera que já acompanha. Obrigado pelo convite aí de Pô, a coração. gente agradece você ter aceitado, hein, trocar ideia com a gente, pô. Ah, lógico, mano, que não vai aceitar, o cara. Gabriel falou que te conhecia, eu falei, mano, chama a Adonai, caralho. Não, Ideia é com obrigação nossa. Quem tá mexendo doce é obrigação nossa, né, mano? Tá junto, crer. poder contribuir do que tiver ao nosso alcance aí, né? ele. Vamos falar bastante de música, de som, de rap, de rock e... De tudo, mano. É isso aí. Falar bastante coisa aí. E fazer um momento jabá rapidão aqui, irmão. A gente tem uma parceria aí com o Hugo Brandão, que é o luthier aí de São Paulo. Fui lá hoje, ver uns Foi do baixos Gama fui lá hoje? Fui lá encher o saco dele. E se você tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, tem um contato dele que a gente vai deixar. Ele atende na Teodoro Sampaio, mas ele também atende a domicílio. Só mandar um salve pra ele lá que ele vai até você. E a gente tem uma parceria também com o Cerveja Azul, que é uma casa de música autoral aqui de São Paulo. Sabe o que fazer final de semana, quer, ver uma banda autoral, ou se você tem uma banda e quer marcar uma data pra tocar com a sua galera, enfim, só mandar um salve lá, um direct pro LED no Instagram deles ou no site, o www.cervejaazul.com, que o LED vai te atender lá. E a gente tem uma parceria nova agora também, né, irmão? É isso aí, Rafoca, a gente tem parceria com a galera da Refuse, mano. Você que busca investimento de qualidade que caiba no seu bolso, a Refuse é o lugar certo pra você, mano. Lá você vai encontrar camisetas de oversize, camiseta de manga longa, moletom, bermuda, tem umas canequinhas lá. E a gente vai deixar o Instagram deles aí, refuse.brand, e também o site deles aí, refuse.com.br. Lembrando que logo menos teremos o cupom de desconto aí com Dona Mara. E também tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não tem paciência pra assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos. É isso aí, Rafoca, manda bala, meu E querido. tem nosso QR Code também, né? É, Galera pô, que dá um verdade. donate aí, pô, sempre de bom grado. E vamos lá. Mano, a gente tá trocando uma ideia aqui no pré e, porra, não sabia que você era do rock também, curtia um monte de coisa. Eu falei, caralho, mano. Mas como que foi esse começo aí? O que você ouviu lá atrás, lá que começou o lance da música, assim, pra você? Pai. Hã? Você chegou a me apresentar? Lógico, porra. Donai, eu falei. É? Seja muito bem-vindo. Ah, fala mesmo. Pô, lógico. Mano, verdade. É verdade. Mas então, como é que eu cheguei no bagulho, né? Como você começou com a essa música, mano? né? Que, pô, pra mim... Meu coroa tinha muito vinil em casa, né, mano? Meu coroa, ele tinha... Nossa, eu chapei mesmo agora, né? Nossa. Eu falei, seja muito bem-vindo a esse humilde Verdade. podcast. E eu ainda respondi, então toma aí, tá mexendo doce. É o TDAH, pô, TDAH. É o TDAHC. Pô, meu coroa, né, ele veio de uma juventude que tinha as equipes de som, tá ligado? Tipo, antigamente, antes de vir o conceito de DJ, na década de 80 pra 90, tinha muitas equipes de som, né, mano? Pode crer, tinha ouvido falar já. Verdade. Inclusive na Leste, meu pai é nascido em São Miguel, nascido em Caratinga, né? Aí, benção, seu Geraldo, tamo junto. Salve, seu Geraldo. Benção amanhã também. Não dá pra falar do velho e não lembrar da mãe. lógico, Mãe, né? Vai ficar com ciúme, tô no pô. Dona Mara, você é louco? Minha mãe merece 3 salve mais que meu pai. Todo respeito, mas porra. Sim. Não, meu pai era um cara que veio assim, né, da cultura da discotecagem e tal. Não era DJ, tinha as equipes de som. Então eles vinham pra montar as festas com as equipes e tal. Eles simplesmente montavam as picapes assim e agulhavam, né, tipo. Uhum. E aí, meu pai tinha uma par de disco, assim, com coleção completa do Raulzito, Ó, que foda. Led Zeppelin, Black Sabbath, também tinha os Ah, Belchior, meu que era legal, pô. né? Tinha, tipo, mano, tinha de tudo mesmo, Queen pra caralho. Pô, então E- você cresceu tudo ouvindo isso. Na real, no rock. No Caralho. rock. Assim, tipo, quando eu cheguei no rap, toda a bagagem que eu tinha era muito mais de rock do que. O rap, ele entrou na minha vida nos 15 mesmo, 15 anos de idade. 15. É. Mas aí, tipo, por exemplo, que você tava falando assim, que você começou a rimar e tal. Mas a influência que você teve ali no rock, ali no começo, ouvindo muitos discos do seu pai, você acha que te ajudou, assim, a poder dar uma diversificada Eu acho na sua que. identidade como Acho que músico foi ali? o que garantiu a identidade mesmo. Hoje a gente tenta nivelar mais, né? Uhum. Mas
foi isso aí, mano. Aí, com E 15 foi o anos, que me chegou- abriu até, tipo assim, foi o que me abriu portas pra continuar vivendo de música, não dependendo só de fazer rap, né? Uhum. Porque tem muito MC que é MC mestre de cerimônia. A gente costuma dizer que eu tenho um MC mestre de cerimônia, mas tem um MC que é músico compositor, né? Uhum. Também, Pode né? crer. É outra perspectiva. Uhum. E a gente já vem mais nessa vertente mesmo, tipo. Então, assim, até mesmo de, porra, a gente quer cantar outras coisas, quer fazer outras coisas, quer fazer outras atividades. Eu não vou me prender só a rima, sacou? Uhum. E aí, com 15 anos, chegou o rap pra você. O que chegou na tua mão ali? Não é, mano, tipo assim, a gente vai entrar nessa mula e tal, também não vou dizer, não quero que isso soe como um tipo de incentivo pra juventude, no que eu vou dizer, mas o meu contato com a ganja me aproximou muito a essa parada do hip hop, tá ligado? Porque lá na minha quebrada, lá no João 23, eu morava nos predinhos, aí tinha a favela do lado, e a minha frequência à favela, assim, aumentou, não só pelos meus amigos que moravam lá, mas eu comecei a frequentar mais, pegar o chá e entender mais a linguagem dos moleques que já tinha uma cultura diferente da minha. Sim. E assim, o que me deu consciência de classe foi o Homem na Estrada, primeira vez, assim, acho que consciência de classe e consciência social, né? Fumar o bagulho e você ouvir o final. E a verdade é outra, não dá mais tempo pra nada. Pá, 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 caralho, viado. Cê é louco, o bagulho é louco. Eu tô em outras ideias, mano. Eu tô moscando, o bagulho é isso aqui. Eu preciso abrir a mente pra, mano, o mundo é de verdade, tá ligado? Ver como é que é o mundo de verdade. Agora, o que me trouxe identificação, em que eu vi, caralho, dá pra eu fazer isso aqui também. Foi ouvir Quinto Andar, mano. Quinto Andar é muito Quinto Andar é louco, mano. foda. Fala, mano. Cê é louco. Quinto Andar é surreal, mano. Eu conheci o Quinto Andar através do Suave. Comecei a estar muito Suave, suave. então. Não, Suave não. O... Bugalu. Não, o... Não, Bugalu é Caralho. Gigabu. Te leve. O de leve, caralho. É. Então, o Suave Não é do o Suave que tinha o Gigabu? Isso, também. Isso mesmo. É que eu confundi. Era É o... Gigabu, né? É, Gigabu. O de leve. Padrinho Pô, dos eu vi tua, de irmão, leve, eu com falei, respeito, caralho. cê é louco. Eu vi de leve e falei, caralho, mano, que som foda. Aí depois que eu descobri o Quinto Andar, eu falei, caralho, mano. Aí o Marechal, aí veio toda essa leva também. Nossa, louco. Então, aí, assim, ó. A minha maior escola foi, mano, o de leve, Marechal, Kamal, tá ligado? Pode crer. O Kamal, assim, o nome do Corduco foi Foi assim, um amadurecimento lírico, assim. Foi quando eu já ainda tava na banda de hardcore lá. Foi onde eu conheci o Gabriel, o parceiro que indicou a gente aí, ó. Gabriel Salve, Z. Gabriel. Gabriel Z, meu parceiro. Né, assistam também o episódio com ele aí, moleque pode crer, monstro gravou com aí. nós aí. Esforçado, mano, dedicado, contribui com a cena, tá ligado, mano? E Monstro, mano. virou meu amigo no dia. No dia que chegou aqui, virou meu amigo. Falou com ele todo dia. Monstro. Humildade pra Demais, conectar, demais, mano. demais. Moleque bom pra Demais. conectar, tá ligado, mano? Sim. E foi nessa. Mano, eu ainda tava na Differ HC, salve pros meus irmãos na Differ. E eu ouvia muito Kamal já, mano. E a minha escola foi esses caras, porque foi os caras que me trouxe pra uma vivência urbana, tá ligado? De pensar assim, né? Realmente, eu não cresci naquela realidade do rap gangsta, porra, dos barracos de madeirite, os caralho, tá ligado? Mas, tipo, a gente como também, até mesmo classe trabalhadora, né? Aquela galera que tá na Sim. correria, que tá na labuta. Assim, eu me vi ali, mano, tá ligado? É você se ver, se projetar, ouvir o Largado pela primeira vez e falar, caralho, é isso, velho. Tá ligado? Tipo, e a minha escola foi essa, assim, formação musical. E música de tudo, né, mano? Tipo, aí tem aquilo, aí tem os amigos que são músicos, que os roqueiros que vai pro jazz, que vai pro blues, aí você também entra no rap, você descobre a arte do sample, aí você chega no entendimento de que, porra, existe uma bagagem ali por trás, né? Tipo, existe todo um... E você pega vários samples de vários grupos, né? Várias Não, bandas de rap, e você fica, caralho, não, mano. Você pega samples de artistas do século passado, você pega coisas assim do blues. E são do coisas jazz geniais, mano. mesmo, Coisa de piano, de violão, Então, assim. foi ali que eu comecei a criar um apreço, assim, pro que é realmente, tipo, sei lá, mano, é instrumental mesmo. Ouvi Thelonious Monk, ouvi o cara soprar o sax, tá ligado? Ouvi, tipo, só o piano, ouvi o baixo, tá ligado? Ouvi a guitarra, a gaita.
Mas, dona Eric, de rap ali, mano, o que te pegou assim que você, puta, comeu aquele disco com farinha, mano? Tipo, É, o algum Não do CD, alguma banda. Corduco, mano. O Não do Corduco do Kamal, mano. Te pegou assim que você virou tua cabeça na época É, o ali, Não mano. do Corduco do Kamal. A mixtape do Contrafluxo também, que é o grupo que tinha o Rodrigo Ogi, Munhoz, Ogi. Mascote, né, mano? Hoje é foda. Que mais, assim... Não, a gente pode entrar na questão dos clássicos também, né, mano? Eu acho que, assim... O Nada Como Dia Após Outro Dia também foi o que marcou muito. Mas se a gente for, assim, visceralmente falando, um que inspira nós até pra escrever uns hardcore ali, de repente, é o Sobrevivendo no Inferno, né, mano? Que mais? A gente tem RPW, mano. Salve. É das antigas. Aí, um cara aí que vocês. Já do começo do bagulho já tô dando ideia pra chamar outro cara. É louco. Salve W, meu padrinho. Máximo respeito, RPW sempre. O BC vive sempre, mano. Cê é louco, União Bate-Cabeça, mano. Da hora, RPW, lembro. É. Das antigas. RPW, pode crer. Tá ligado? Pula empurre, né, mano? Tipo, é o que fez a união do rap hardcore aqui no Brasil foi o RPW, antes do Planet Ramp, né, mano? Tinha que fazer Sim. essa mistura com o rap com o A rock, né? Rúbia, o... Caralho, mano, agora esqueci o nome do DJ. Eu tô tentando lembrar também. Não vou lembrar. DJ. Eu vou lembrar o nome do DJ depois, certo? Do DJ da Até o RPW. final do episódio a gente lembra. Mas tem um Google aqui, mano. Então, mano, mas é ali, aí quando você descobriu que você tinha o Mas dom um ali, salve pra RPW, mano. mas ali, ô Danai, quando você descobriu que você tinha o dom de compor, mano, você começa, puta, eu consigo fazer uma rima Pode aqui, crer, pai. eu consigo escrever uma letra, pá, como é que surgiu isso pra você, mano? Como é que você descobriu que você tinha esse dom Então, pra poder Pimenta, compor? na oitava série eu fiz umas letras, tipo, pra apresentar em escola, assim, na DJ Paul. DJ Paul, mano. São o melhor, pai. Aí, o Rafa é o melhor, cê é louco. É, eu fui, assim, desde cedo. Era bom em redação. Uhum. Sei lá, eu escrevia, tirava só 10, 9 em redação. É, escrevia poema já desde cedo. Acho que é a primeira vez que... Então, a minha primeira banda, eu tinha uma... Isso aí eu nunca falei mesmo. Minha primeira banda era Mês 13 o nome. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência de banda com 13 anos. E aí... Mas não era por causa disso que o nome era Mês 13, é porque nós era muito idiota mesmo. Mas é um bom nome. É um bom nome, Que é. não tem uma Que não estrela. tem, E é exato. um número, tipo. Foda. Foi com eles que eu fumei o primeiro baseado. Tipo, salve Roy, salve Ricardinho. Você lembra da Salve, brisa do Bolinho. primeiro? Então, eu não senti brisa, não sabia se eu não soube. Acho que há quem diga que fumou o primeiro e não pá, né, mano? Mas o segundo você lembra, né? Foi com os caras também. Disso eu lembro. Então ali com o mês 13 ali, mano, foi aí que você começou a ter o lance de, Foi que eu de colocar suas escrevi, letras e aí tal. os moleques também escrevia. Eu nunca tive essa vaidade, assim, de cantar só o que eu escrevo, né? Uhum. Nunca tive. O rap ensinou a ter, né? O rap tem poucos intérpretes, na real, né? Sim, é verdade. E aí, quando você vai falar de chamar o cara de intérprete, não, esse aí ele tem um ghostwriter. não mas tem é verdade, compositor. né, mano? O rap não tem um Não tem esse lance tipo, compositor. de interpretar, assim, porque acho que como o rap é uma mensagem muito direta, então acho que fica difícil de você escrever uma coisa e passar pra alguém cantar e a pessoa interpretar aquilo como se fosse uma verdade pra ela, né? Exato, exato. Mas até porque se você for analisar na questão do que acontece muito no mundo do intérprete, é quando a gente fala de samba e MPB, é mais fácil isso acontecer até mesmo no rock, porque existe uma subjetividade na poesia que abre margem pra você se sentir dentro daquela parada, sacou? Quando você vai ouvir, por exemplo, uma música do Iron Maiden, mano, existem 3 tipos de interpretações, tá ligado? Tem interpretação, às vezes, poética, da viagem, tá ligado? Aí tem o Bruce Dickinson, historiador, às vezes ele tá falando sei lá, do Castelo dos Demônios, às vezes ele tá falando da Revolução Francesa, ali você não tá nem moscando, né? Sim. Tá nem pátio. Então, assim, o rap não é subjetivo, o rap é pragmático, né, mano? O rap, ele vai dar soco no seu queixo, chutar seu saco e falar, ó, é isso aqui, ó, entendeu?
Então, Não assim. fica dando muita volta, né? Ele é bem Então direto. e o rap acho que é o estilo de música que mais trabalha com o ego do artista, assim. O rap? Não ego, talvez o orgulho. Sacou? Por isso que eu acho que existem menos intérpretes, assim. Não que não existam. E eu acho legal a gente poder rimar. Eu tenho uma rima do Kamal que eu gostaria muito de regravar, velho. E ninguém sabe, tipo, você nem acha mais aí lançada, tá ligado? É uma rima que ele tinha no Consequência, eu não lembro nem o nome da música, mas eu lembro da rima assim, tipo, É uma parada que você olha e você fala assim, cara, puta, eu queria ter escrito isso. queria muito. Tipo, porque acho que é isso, mano. Tem tanta coisa já que já foi falada, cara. Acho que, sei lá, pai. Eu tenho que fazer uma Às vezes você acha que vai falar algo de novo, tá ligado? Você já só vai falar com outras palavras o que a galera já falou. E é legal a gente. Até porque no mundo. Desculpa te cortar, Não, mas pode falar, na com vontade. indústria, mano. Na indústria, se você for ver, mano, a gente tá sendo agora cada vez mais a virar. Tipo, já era assim, mas com as plataformas de streaming virou máquina de moer música mesmo, moer carne. Tá ligado? Tipo, você vê os caras do funk lá, aquele gordão lá. O Kevin Chris? Não, um gordãozão lá. Gordão da J... Da XJ? XJ? Sei lá, mano. É GW? É, J... Puta. Não, GW é o. A produtora, né? A produtora? Não, Não, GW é o negrão lá que fala das do Job. A segunda, a fulana. Na terceira, tá ligado? Ela gostar do lance. A fulana dá uns tiros. Ela, tipo assim, tá ligado? Esse aí acho que é outro. Mas enfim, mano, esses caras, mano, tem MC aí que lançou. Pra pegar engajamento com a indústria, pra fechar com uma label, o cara tinha que lançar, tipo, ele ficou um trimestre lançando 3 músicas por dia, irmão. Caralho. Você acha que o cara Aí você acha, mano, aí eu prefiro, mano, ser intérprete, cantar de novo o que passou batido e ninguém ouviu. Mas, tipo assim, que desse Tá lance aí ligado? do cara, tipo, lançar 3 músicas aí, tipo, ficar todo dia, toda semana lançando música. Você acha que o público do cara consegue absorver a ideia do cara? O bagulho vai só pra balançar a bunda? É isso. O público do funk é aquela galera que vai tocar o bagulho pra ouvir no carro, na festa, na balada e, consequentemente, alguma coisa ele vai colocar na playlist dele pra ouvir. E só que aquilo, mano, ele vai começar a valorizar uma letra que é muito rasa, às vezes. E ele vai achar aquilo poético. Tem um meme aí do Hatch falando, não, tem uma rima do MC Maneirinho que é muito boa, que não sei o que, é muito profunda, eu gosto pra caralho. Como é que ela senta para a tropa de manhã, tá ligado? É tipo um bagulho assim, tá ligado? Eu nem lembro, mano. Eu tô falando tudo errado, mas eu tô dando um exemplo. Mas tem esse meme assim dele, numa entrevista assim, falando, não, nós é tralha e pá, mas os caras às vezes mandam uma coisa que mexe comigo. Tem uma do Maneirinho que é muito boa. Tipo, ele fala uma, tá ligado? O bagulho é assim, sacou? Pode crer. E aí é isso, a galera. É pra ser. Porque o que é? Uma coisa leva a outra. É importante a galera entender que a gente vive na sociedade capitalista, é uma sociedade de consumo. Eu trabalho com produção de palco hoje também, e a gente vê, eu faço muita banda de sertanejo, pagode, e nos intervalos. É a tríade da indústria hoje, né? Tirando o pop, é o pagode, o sertanejo e o funk. Então, tem lá, na casa lá onde eu faço, certo? Tem de dia o pagodinho, o sambinha, nos intervalos de DJzinho. Aí à noite o sertanejo e os intervalos de DJzinho. Os caras estão sempre repetindo o set, quase sempre repetindo repertório, entendeu? Mas não é porque eles... Mano, tipo assim, não tem uma preocupação... Algumas bandas têm a preocupação de causar um impacto, mudar uma coisa ou outra, mas a maioria dos DJs, eles vão fazer isso, vão tocar por quê? Porque é o que vende, é o que estimula. Estimula o quê? Estimula a libertinagem, estimula o consumo do álcool e entra naquele ciclo vicioso, cara. É um ciclo do mercado ali, mano, onde ele fica se devorando, sacou? Tipo... Sim. Então tipo é assim, por isso, é pra isso que serve esse som, assim, ao meu ver, ele tem essa finalidade de fomentar a sociedade de consumo, né, mano? E tipo, sei lá, assim, uma ideia, uma visão minha de fora, assim, de quem vê o funk de fora.
Às vezes você pega, tipo, pô, um moleque de 13, 14 anos que começa a escutar muito funk, mano. Então, tipo, pô, ele vê os caras lá, ele vê os caras como ídolo, tá ligado? Então, tipo, tudo que os caras falam nas letras, os caras abraçam como se fosse aquilo verdade fosse a verdade absoluta. absoluta, entendeu? Não, e sabe qual é o foda? Abraçam-se uma ideia de falsa meritocracia. Eu lembro até hoje a primeira vez que o Guimê foi no Faustão, tá ligado, mano? Ele veio, ele levantou um discurso muito legítimo da parte dele, sem querer desmerecer o corre, a caminhada da MC Guimê, certo? Máximo respeito, mano. Mas assim, existia uma prerrogativa de que ele e vários outros MCs, quando chegavam lá, falavam: ó, se você, moleque de abarreta, tá ligado? Você tá ligado, né, pai? Sim. Então, você que tá aí de braço fechado aí, tatuagem, se você tem um sonho, ó, eu tô aqui, se eu tô aqui, você pode também. Você consegue também. Vem da ideia que qualquer um consegue Fala da aí, forma Cruz. como ele chegou, tá Você é ligado? louco, não vai, mano. Não vai, porque as oportunidades não são iguais. Vai trazer esse discurso da meritocracia, de que se você se esforçar muito ou trabalhar muito, um dia você vai ser bilionário também. Isso pra mim não existe, tá ligado? Aí Então, os caras pescam um ou dois ou três assim, ó, pra mostrar que, tipo, pra ó, dar o acontece, exemplo, pra dar o exemplo. ó, Isso que é um mídia, exemplo isso de faz sucesso, exato. Uhum. Então, existe essa corrente, e assim, é legítimo, o funk é legítimo, Sim. o funk é o rap brasileiro, certo, família? O funk é o rap brasileiro. Assim, pra mim, não tem, assim, outro critério, assim, tipo, porque tudo que a gente faz que seja diferente do funk e chame de rap, tem como referência a vertente americana, que é a origem do bagulho, certo? Sim. E máximo respeito a isso, mano. Sim. Porque o boom bap, mano, o rap, o hip hop, é o melhor que os Estados Unidos pode oferecer, mano. É o melhor do que os Estados Unidos têm pra oferecer, tá ligado? Tipo, hoje, se você vê na indústria da cultura, o melhor que os Estados Unidos têm pra oferecer é o hip hop, mano. E o punk, algumas bandas, né, muito Sim. boas. A gente não pode, né, o movimento antifa lá, mano, tá ardente lá também, né, mano? Sim. E você acha, o rap ele conversa muito com o hardcore, né, assim, do hardcore protesto, né? Porra, pra caralho, mano. Isso você escuta, às vezes, você escuta umas bandas de hardcore, de punk rock, assim, é tipo um protesto, tipo uma letra direta, e tipo, você pega uns grupos de rap também, é a mesma letra direta, tá ligado? Porque tem muita galera que era do hardcore, da minha época, que curtia muito rap, mano. Que tipo, porra, os caras, o Gabriel, o Eduardo Tadeu, os caras, mano, tem os camaradas meus falando, Eduardo Tadeu, você é louco, mano, o maluco Foi daí ali. foi daí que veio o PDR, né, mano? Daí que surgiu o PDR, daí que surgiu várias bandas, mano. A milhão de hardcore, de rap hardcore, né? mano? Sim. Sim. E o Adonai, ali você, mano, aí começou a tocar com as bandas ali, e quando começou a escrever com o rap, começou a rolar o lance de conhecer os caras pra poder ter grupo, pra poder cantar, Pode mano. crer. Então, era isso, rolê de skate, pichação. Aí um dia a gente falou, vamos lá no Santa Cruz e tal. Aí a gente já tava acompanhando a galera no YouTube. A primeira geração de Sim. batalha de YouTube foi a galera da Batalha do Rio. Beco? Então, Antes. antes, que era a rinha de MCs. Foi ali que a gente conheceu o Emicida. Eu conheci o Emicida no mesmo lugar, na mesma plataforma onde eu escutava as bandas que eu gostava e divulgava a minha banda. Foi onde eu encontrei o Emicida, o Rashid e o Projota, que é o MySpace, tá ligado? Final Pode do crer, MySpace. Pode crer. É fazer um bloco só pra falar só de MySpace. Né? Pô, todo mundo aqui é geração MySpace aqui. Sim. Pô, pegamos ali. Começo do bagulho. Porra, mano. E eu lembro Foi a também primeira rede social, assim, tipo, ativa, né, pai? de música, né? E a galera. Voltada pra música. E né? a galera comentava GIF em HTML, bagulho, você tinha que, tá ligado? De Pô, chavar o saudade bagulho. desse tempo. Você tinha que chavar, né, mano? Uhum. Então porra, do caralho. E aí eu vi aquela batalha do Emicida com o Cabal. Eu falei. Que isso, viado? Lendária. Tá ligado? E aí, tipo, vi várias coisas, viu? Não, a batalha mais da hora, pra mim, a primeira que eu vi mesmo foi a do Kamal versus o Slow. Gente, procura essa batalha, Kamal versus o YouTube? Slow. Tem até hoje, mano. Pode dar play aí que não vai dar. Não vai dar. Como é que fala? Strike não dá strike não.
Dá não que os caras lá é Aí- tudo nosso. Aí, mano, aí foi lá que você aquela começou a abrir. Tipo, tinha o lance lá que você também colocou na quebrada lá. E ali que você viu assim, ô, mano, dá pra fazer essa parada. Aí eu fui no Santa Cruz, cheguei lá, mano. Comecei a me envolver e tal. Aí você falou o Rafa falou da Batalha do Beco, né? Isso. A Batalha do Beco foi a batalha que a gente começou a organizar logo na sequência. Na época tinham apenas em São Paulo, eu não sei como surgiu o movimento. Ao mesmo tempo que pocou em São Paulo é referência por ser uma cidade satélite do país e tal. Então, assim, mas a paralelo disso, BH tava a milhão já, tá ligado? Disso é certeza, assim. Cada região já tava, Tá tendo foco ali da tanto, galera fazendo. tanto o maior duelo nacional de MCs é em BH, lá debaixo da ponte, né? E aí a gente começou a fazer a Batalha do Beco. Na época, semanalmente, batalhas por semana, todo dia da semana, tipo, todo sábado, era o Santa Cruz e a Batalha da Leste. E a Rinha da MCs, que era tipo o pai, ou a fundação das batalhas aqui, né? Que era organizada pelo Criolo, Dandan, até hoje, acho que ainda tá Tá rolando. assim, rola em alguns momentos. Aí a gente começou a fazer a Batalha do Beco na Vila Madalena. Eu, família Madá, os Bin Laden de Família bombeiro, Madá, né? opção de defesa. Só uma curiosidade, assim, pra quem não manja, pra quem é fora do rolê, mano, como é que como é que era organizado a batalha de rima lá? Tipo, chegava lá e falava, galera, tal dia, tal lugar, tal batalha, como é que funcionava? As batalhas, elas foram acontecendo. As batalhas, elas são resultado de uma necessidade natural de artistas que viviam diariamente na rua, né? E procurando forma de criar um holofote, a internet começando a pipocar, começando a criar a forma que tem hoje, né? Ela era embrionária, né, mano? Tipo, Sim. em vários aspectos, né? Então, foi surgindo, mano. E era a mesma coisa que, sei lá, começar a se encontrar. Porque, por exemplo, no beco, certo? É você começar a se trombar numa esquina, porque tinha muita coisa em comum. Muita gente passava ali, tinham coisas em comum, parava ali, se encontrava. Ah, que legal, parar aqui, vamos começar a trocar ideia sobre isso e tudo mais. Por exemplo, no nosso caso, na Batalha do Beco, a Vila Madalena é um bairro que ela é um polo cultural da capital, assim, tipo. Se você for pesquisar a história lá, teve já muitas casas de rock. Lá as grandes casas de samba estão lá também. Lá também na questão da arte, das artes visuais, artes plásticas, o grafite lá. Então, assim, existe uma pluralidade artística muito grande lá, tá ligado? Tipo, desde sempre, mano. Que transcende décadas. Então a gente já saía de lá, mano. Eu já colava lá sempre lá na Madalena. Aí toda segunda-feira tinha um circo no Beco do Aprendiz. E aí, que tem o Beco do Batman, a galera confunde muito. Hoje, o que a gente chama do Beco do Aprendiz, hoje se chama Beco do Nego, que é uma homenagem, né, ao nosso finado e querido amigo Nego Vila, né, mano? Que é um dos membros fundadores do grupo Família Madá, que, porra, rolou uma tragédia lá e tal. Ele faleceu? Ele veio- O maluco o nego- que era do Ele Família foi Madá? ele foi Que um cantava? dos fundadores. Não, foi um dos fundadores. Ele cantava, ele ficou famoso pela música Bate as Mantas. Aí logo depois ele saiu, tá ligado? Os caras que ficou famoso mesmo, que é os mestres também, tá ligado? Que tava na fundação, que é o Neg e o Tchaiko, eles estão firmão. Os grandes sucessos estão na mão deles, mas quem conhece a história do grupo, quem conhece bem o grupo, conhece a música Bate as Mantas, que foi a música que abriu os caminhos, né? E quem escreveu foi o Nego Vila. E ele, porra, mano, uma tragédia aí, né, mano? Foi assassinado aí num desentendimento aí na rua mesmo, discussão e tal. Ele foi tentar separar uma briga, proteger o amigo e tal. Policial paisana. Sempre assim, né, mano? E aí é isso, mano. Aí lá, o lugar lá, tipo, hoje se chama Beco do Negro por causa disso.
E aí lá, mano, a gente começou a se encontrar num evento que era o circo, o beco do, circo, como é que era? Circo do Aprendiz e tal, era o encontro do circo, mano, tá ligado? Tipo, era artes circenses dentro do beco, e aí tem a quadra de basquete, tinha surf na corrente, tinha uma par de coisa, e eles abriam espaço pra gente rimar um pouco, tá ligado? E a gente foi indo, foi colando, foi começando a aglutinar, falando, mano, vocês têm que arrumar um dia pra vocês virem aqui só pra fazer isso, mano. Tá ligado? E aí, mano, e aí apareceu o Neg, salve Neg, mestrão, satisfação. Tipo, mano, e aí me apresentou, DJ Coelho, foi, mano, começou a colar muita gente, mano, muita gente, e foi assim que foi surgindo, e depois disso começou a pipocar batalha pra caramba, e hoje você tem uma batalha por dia, mano, todo dia da semana. E tem agora uma virou, batalha. né? Agora tem os lances da Batalha da Aldeia. Não, a aldeia, ela fez um upgrade do que a gente já fazia, assim. Elas entenderam. A Batalha da Aldeia entendeu o modelo das batalhas, assim, tipo, tomou como referência a gente, o Santa Cruz, e, mano, entrou pro game. Entrou pro game dos algoritmos, aprender a trabalhar a publicidade, tá ligado? Aprender a trabalhar essas paradas, sacou? Tipo, Eu acho que acabou transformando meio que num espetáculo no bom sentido falando, tá ligado? Tipo, deu uma visão talvez maior, assim, popularizou, não sei. não, você usou o melhor termo, criou um porte de espetáculo mesmo. Porra, colocar os caras pra rimar no octógono é do Pô, isso eu caralho. acho foda do É do caralho. caralho. E realmente o bagulho fica. Mano, você vê uma tensão ali na hora de rimar. Pô, parece que vai sair um soco assim, né? Você fica, caralho, acho que agora fudeu, hein? Agora vai Quem não vir. tá acostumado de ver o bagulho, né, mano? Acha, mano. Aí depois você vê no rolê, você fala, mano, esses caras não devem atravessar a rua quando passam na mesma calçada, né? Mas É porque às não. vezes dá uma rima pesada com o outro, você fala. Mas existem os estigmas, existem os debates, existe rivalidade sim, a gente também não pode, né? E faz parte, mano. Faz parte, né, mano? A rivalidade clássica que foi a do Nocivo contra o Emicida, né? Pra nossa época foi, mano. Eu lembro do. Antes disso teve o Cabal e Marechal também. Sim. Nossa, o Cabal ficava zoando o Marechal. Não, quem que Sua mina ouvir meu rap fica boladão. Essa era foda do Marechal, mano. Qual que é aquele que você tinha mostrado pra mim? Acho que era o do Suave. Que era o Suave contra o Cabal, né? Não, era aquele outro mano. Acho que não era o Suave. Puta, não vou lembrar, mano. Era outro maluco, O velho. Suave Mas, enfim. descascava o cara, mano. Eu achava muito foda. Aí tem o legal do rap também é que tinha esse lance da Diz, né? Então. Que veio depois, né? E aí não dá pra gente dizer que também o rap não tenta ser comercial, sacou? Ah. O rap também tem os caminhos da vulgaridade, da sujeira. Lógico. Entendeu? Como todo E coloca isso pra um nível de competição que às vezes chega a ser saudável até certo ponto pra ele se alimentar, né, na indústria. Sim. Uma das tretas que eu acho que foi muito importante pra indústria economicamente lá fora foi a treta na época, se eu não me engano, por volta da década de 2010 ali, em torno daquela época, foi a treta do 50 Cent com Kanye. Porque ele falou assim pro Kanye, você lembra, pai? Ele chegou assim, o 50, eles iriam lançar um álbum, um single na mesma, acho que era um álbum, na mesma época, aí o 50 falou, mano, se você vender mais álbuns que eu em tantos dias e tal, para de fazer rap. Porra. Tá Caralho. ligado? Tipo, mano, isso aí, mano, você é louco, a TMZ lá, os caras, mano, falam, como assim, mano? Como vem então? Vai parar? Porque o cara vai parar agora? Vai. E aí ele, não, mano, eu fiz isso aí pela indústria. Aí ele veio com o discurso e tudo, não é verdade. Tanto que aí tem a música Good Life do Kanye West que ele fala 50 told me go ahead with the style and watch my money pal, tá ligado? Tipo, ele é uma referência mais ou menos a essa rincha aí deles, tá ligado? Isso alimentou a cena pra caralho, né? Então porque a galera, também é aquilo, né? Os abutres, aí fica todo mundo em volta também, já Jogando mais lenha na fogueira. e é bom até certo ponto, até que alguém morre, é baleado, Fora, porque a galera é sedenta por sangue, né? toma salve, tá ligado?
Uma que teve aqui no Brasil que eu lembro Foi foi do suicídio lá, não sei se você lembra. Foi. Isso aí foi pesada também, né, mano? Teve encaminhamento aí pras ideias, assim, de coisa. Foi... Porque, tipo, teve cara do crime mesmo que Que comprou a ideia, comprou a Não, treta. cara do crime que se identificava no rap, que ouvia réu 20 de rap assíduo e queria clicar os caras depois, tá ligado? Tá, porra. Eu nem vou entrar muito nessa, cara. Os caras tá ligado aí, o Diomedes, o Baco aí. Os caras me conhecem, não vai deixar eu mentir, mano. Mas você acha que os Isso aí, caras isso fizeram aí é low pra- profile, essas ideias que eu tô dando é bem low Sim. profile, tá ligado? Pode crer. Mas você Mas acha é que, um fato, mano. que o lance foi mesmo, tipo, pra chamar atenção que os caras fizeram? Foi tipo, mano, vamos falar dos caras lá pra Não, chamar sim, atenção, não, mano. mas aí, mercadologicamente falando, foi importante pra caralho. Pra despolarizar o eixo, né, mano? RJ São Paulo. Quem acompanha o movimento sabe que as oportunidades não são iguais, assim, mano, pra quem tava em RJ e São Paulo fazendo rap. Porque assim, a impressão vendo de fora foi a impressão assim, mano, porque assim, tava a cena do rap naquela época de 2015, 2016, o bagulho tava pegando fogo, mano. Então eu via, na minha visão, os caras falaram assim, mano, precisa chamar atenção, mano, precisa, tipo, pô, porque ninguém se interessa pela cena de hip hop do Nordeste, E, cara, né? e se você for analisar, mano, eles usaram da mesma arma que nós sempre usamos, por exemplo, né? Porra, cara, fazendo meia-culpa, certo, mano? O Nog, na época que eu tava no grupo ainda, o Nog muitas vezes, mano, fez referências de casos da gente tá pegando DST, ou das minas pegando DST, sífilis, não sei o que, pá, não sei o que lá. E aí, mano, quando os caras vêm, mano, com as ideias mesmo de soro positivo, indo pra cima, tá ligado? Arrastando mesmo, tá ligado? Aí vai achar ruim, mano. Desceu pro play, irmão. Sacou? Desceu pro play, tá ligado? Eu acho que o suicídio foi necessário pra época. Foi muito louco. E a Desnocivo, o que você Mas achou? não, você é louco, magistral, mano. Deixou a bola de neve como. Mas Exato. eu acho que o negócio tinha que. Não digo essa cultura do ódio, mas a cena se uniu e ao mesmo tempo foi cada um pro seu lado ali. Também. Só foi naquele momento ali que se uniu e depois foi... Não, mas também deu uma Porra. diluída boa. Aí surgiu o Djonga, né, mano? Aí veio FBC, aí veio Freud. Aí saiu do eixo. Aí, porque Por isso que foi aí necessário. foi ver a né, galera mano? de Minas, né? Que você tá falando. Tá Eu acho que ligado? de repente acabou sendo, de certa forma, entre aspas, uma estratégia pra poder ganhar um holofote. Falar assim, meu, a gente tá aqui também. Não é assim, Pretão. Não é como se. Não, a gente vai fazer isso aqui porque vai acontecer Não, isso exato. aqui. Não foi. Mas foi uma visão estratégica, sim, Sim, mano. Assim, sim. uma visão. Não, vamos fazer. Vamos tirar do eixo. Vamos ver o que acontece se a gente fizer isso aqui. Vamos É. provocar isso. Né? Vamos levantar Vamos fazer um levantamento sobre isso. Sacou? Tipo, vamos ver o que eles acham, vamos ver o que vão falar aí. Porque, mano, só assim pra dar atenção pra nós. Por exemplo, pouca gente sabia, mas antes disso, já tinha a música do Chave Mestre e Costa Gold. Chave Mestre era o grupo do Diomedes Chinaski, Sim. tá ligado? Que é um dos, Tá no- que é um dos, no Suicídio. que é um dos compositores do Suicídio. Então, tipo assim, tinha a música, era eu e os caras do Chave Mestre, tá ligado? Tipo, Caralho, eu não sabia então, desse lance, velho. mas é só assim pra ver os caras, tá ligado? Mesmo lá, Costa Gold, fazendo feat com os caras, os pais não bombava, tá ligado? Tipo, Eles conseguiram chamar a atenção e dar visibilidade, né? Como você falou, quebrou aquela coisa de ficar naquele eixo, né? tá ligado? Deu E visão assim, pra um monte de gente, tá ligado? e assim, não tô querendo também fazer, como se diz, né? Mesmo fazendo feat com nós, os caras não é porque assim, a gente tinha uma visibilidade, entendeu, Sim. mano? E, porra, mano, a ideia era, porra, pra mim sempre foi isso, tá ligado? Eu também nunca criei muita expectativa do que vai estourar ou não, sacou? A gente que sempre fez, né, mano? E sabe que não vai parar de fazer, seja lá qual for o resultado, então a gente não... Criar expectativa, às vezes, é a pior coisa que a gente pode fazer, né? Mas você não acha que você fala? Não. Você acha que começou a usar, virou uma arma assim pra todo mundo querer se aparecer? Tipo, mano, vou falar do fulano aqui. Tipo, vou falar do Pedela porque eu quero ganhar mídia em cima do cara. Sim. Aí vários Zé Aí Ninguém também porque eu lembro que começou a depois atacar os disso aí- caras aí, tá? E aí tá Ficou tudo todo mundo certo. Já abriu a atacando todo porteira. mundo. Não, mas aí, Zé Ninguém no sentido assim, mano. Você vai atacar alguém, você vai bater em alguém, mano. Tipo, gratuitamente. Garanta a sua evidência, irmão. Tá ligado? Garanta a sua evidência.
porque se você também... Não adianta você só atacar o cara e a galera vai valorizar pelo que você é, mano. Ô, mano, tá ligado? A forma como você ataca, a bagagem, o background. Porra, mas esse MC, como é que tá a corre dele aí? Ele tá atacando esse cara aí, como é que tá a discografia dele aí? Como é que tá o corre dele na rua aí? Tá ligado? Ou ele tá lançando esse som, aí você vai entrar no perfil do cara, é o segundo som que ele lançou. Tipo, querendo ganhar mídia em cima do outro cara que já tá no corre faz tempo. Eu sei que teve muito isso com o Nocivo, né? Porque o Nocivo que era os caras da Diz. Ah, mas também é isso mesmo, velho. Com todo respeito, você plantou, tio. Não é por nada não, velho. Você é monstro, mas você também... Você chamou vários, inclusive. Chamou aqui, ó, não aqui, ó, na sua bolota. Não, você é louco. Mas os caras se resolveram depois? É que depois não fiquei sabendo mais nada. Porque assim. você diz a rua é quem, a rua é nós. Depois que rolou mano, acho tudo, que cada um no seu quadrado e cada um no marcha, seu tá quadrado. ligado? Tipo, chegou um momento que... Aí, ele já se pronunciou respeitosamente em relação ao Emicida, ele explicou que são fases e tal. Todo amadurecimento é importante, assim. Pra um cara como o Nocivo, então, era natural que isso fosse acontecer, e ele é um cara que... Não que ele tenha recuado nas palavras. O que ele colocou ali eternizou um pensamento crítico pra época que foi válido. Da mesma forma como... Da mesma forma que foi válido o Emicida chegar, então toma. Sacou? Que é a música de resposta e tal. Mas também vai muito da cabeça do... Tipo, não dá pra você condenar a maneira que o cara tava pensando na época, mano. Acho que também tem mais... Mas é bonito, Pimenta. Mano, é bonito você ver isso e no final chegar numa conclusão de que fez parte, Sim. bola pra frente, certo? Não ficar só se apegar a isso e... Não é como se os caras fossem parceiros, mas existe um respeito entre rivais, assim. Um bagulho meio que Goku e Vegeta, tá ligado? Um bagulho meio... Ou digo mais, Goku e Freeza. Caralho, né? Que é bem mais antagônico, né? É verdade. Tipo, quando precisar se trombar pra bater no Jiren, tem que se juntar. Imagina o Jiren sendo, sei lá, os fascistas. Né? Porque o rap tem que se unir hoje pra combater o fascismo. Isso é fato, tá ligado? Você acha que a galera tem uma parte da galera do rap? Eu percebi muito isso ali no 2013, 2014. E tinha uma galera que meio que tava esquecendo o lance, tipo, de contestar, tá ligado? E tipo, tava muito indo pro lance da putaria, da droga. O nosso grupo, o Costa Gold, ele teve responsabilidade nisso, né, mano? Pode crer. Você acha? Eu fico muito grato, assim, pelo salve que as pessoas me dão, assim, em relação à mensagem que a gente passava. Mas eu sabia que a gente permeava entre uma coisa e outra ali, mano. Sacou? Porque muita gente... Letras de conteúdo machista, letras de contexto, não digo apológico, mas que trazia um mundo das drogas que a molecada não conhecia. Ninguém sabia o que era Michael Douglas, irmão. MD, mano. Pode crer. Tá ligado? Primeira vez que alguém citou MD na letra de rap foi o Predella, tá ligado? Tipo, Pode crer. Aí depois todo mundo começou a colocar mesmo Predella, mano, eu falo isso, não é a primeira vez que eu falo isso, mano. O Predella é um dos maiores MCs da história do Brasil, mano. Em sua perspectiva à época, claro, respectiva à época, né? Anteriormente teve outros monstros, mas pra sua época, mano, se não dizer o maior, tá ligado, mano? Também, porque onde Costa chegou, né, mano? Mano, com 12 anos de idade, o cara tava ganhando a primeira batalha de conhecimento de São Paulo ministrado pelo Marechal, viado. Tipo assim, tá ligado? Com 12 anos. Irmão, ele tinha um EP gravado no estúdio do Projota, tá ligado, mano? 5 faixas, irmão. Só ideia. O moleque tinha 15 anos quando ele gravou esse EP. Esse EP, sei lá onde tá. Sei lá, tá ligado? Mas assim, se ele tivesse lançado na época aí, mano, ele tava, tipo... Ele tava, tipo assim, na aba do Emicida ali pra despontar um bagulho muito maior, assim, de virar o Jay-Z, velho. Sacou? Eu lembro dele do Astúcia, né? Então, não, na época do Astúcia Crio, exato. A Batalha do Beco foi um catalisador pra esse bagulho, né? Foi ali que o Nog começou a colar, né? Que ele saia da faculdade, ou às vezes faltava na faculdade pra ir lá, tá ligado? Pode crer. E aí o nome dele é Caio, ela era o Caim. Não, vou me apresentar como Caio. Não, vou me apresentar como Caim. Ele nunca sabia qual o nome que ele usava. O Predella que deu esse vulgo pra ele, inclusive.
Qual que é o seu sobrenome? Ah, Nogueira, porra, Nog. Bem mais da hora. É. Pra dela que deu esse vulgo. Pode crer. Mas é. Voltando à questão aí que você falou, mano. O rap, ele dessa. Assim, se você fosse olhar lá fora, o NWA, que é o Racionais deles lá, hipersexualizava algumas letras também, tá ligado? Então isso é um aspecto cultural do estilo. Mas é uma época também, né? Era da Tipo, época. a gente tinha o Raimundos também. Só que eu falava muita coisa daquela época. Então, pronto, acho pronto, que é uma visão. são fases, Mas tá ligado? eu não tô aqui pra culpar. Não, eu tô porque aqui eram pra culpar. fases, né? Mas Tipo, culpa e responsabilidade são coisas diferentes, são coisas distintas. Sacou? São coisas distintas. Então, é responsabilidade nossa. Sobe um pouquinho mais pra frente, senão você vai... Você vai cair atrás, vai bater no... Foi, irmão. Não, você vai... Não, de boa. Não, senão eu preciso se machucar ali. Existe responsabilidade, sim, mano. A Cone Crew, né? O Costa Gold, né? O Felipe Rett. A gente tem responsabilidade também na questão de uma certa idiotização da juventude, sacou, mano? Ao mesmo tempo que eu sei que a gente acertou em várias vezes na questão das pautas de liberdade de expressão que são legítimas, de alguma forma ainda conseguir preservar a cultura no meio disso tudo, no meio desse caos, a gente, mano, foi muita esbórnia, foi muita luxúria, tá ligado, mano? Mas vocês E a estavam gente cantando o que expôs você tava isso, vivendo. a gente expôs isso nas letras, tá ligado? Sim. E um dia eu tava em Espírito Santo, assim, mano, ou era em Floripa, um moleque, mano, tinha entrado no rolê, mano, menor de idade, mano, deu um jeito de entrar no rolê, que aí ele abriu a pochete, assim, mano, ó, tô com o kit todo aí, tudo, tá ligado? Tudo que nós cantava na letra, o moleque aqui, ó, mostrando. Pai, não sei o que, eu falei, caralho, mano, e o moleque assim, com a lupa desse tamanho, Turma com da as Mônica, as mãos tremendas, assim, ó. Eu tô suave, pai. Fumando um cigarro atrás do outro, sacou, mano? Moleque de 16 anos, cara. Sacou, mano? Então, tipo assim, mano, faz a gente refletir, sacou, mano? Você começa a pensar, você fala assim, caralho, mano, eu tô cantando um bagulho que tem gente que tá se influenciando com aquilo que eu tô Tá cantando. reproduzindo, pai. Tá reproduzindo. E às vezes Sacou, eu até mano? penso, porque, mano, a gente é novo, a gente também era da zoeira, da putaria, ali do hardcore, ali, da brincadeira. E a gente via isso, mano, que às vezes tinha que nem esse lance de os caras cantar uma parte da letra e a gente abraçar aquilo como se fosse verdade absoluta, tá ligado? Só que aí quando você começa a ver que, tipo, falou, não, peraí, mano, mas não é tão legal assim, E né? pra deixar claro, mano, tipo, o rap e o rock salvaram muito mais vidas do que destruíram. Disso eu tenho certeza, mano. Sim. Sacou, mano? Assim, pra mim, sem sombra de dúvidas, mano. Nada vai. Não tem como a gente refutar o fato de que a arte, a música, né, mano? Ela resgata, tá? Ela educa, mano. Ela educa, ela direciona, tá ligado? Mas assim, mano, é isso. É a indústria, é a sociedade de consumo, né, pai? Tem toda uma zona de critério ali que às vezes estabelece a gente numa posição de estar, às vezes, atirando no lugar errado sem querer, tá ligado? E acontece, mano, e acontece. E é sobre isso é sobre isso que se resume também a cena, a construção de formação social da parada, tá ligado? Entre erros e acertos, faz parte. Mas eu não vou tirar o meu da reta, tá ligado, mano? Eu não vou aqui, tipo... E eu acho que tá na hora da gente começar a entender isso, ter essa maturidade pra conversar a respeito, pra poder olhar pra frente e poder falar do que a gente... Continuar falando do que a gente quiser, de droga, de sexo. Tudo pode ser feito com responsabilidade. Tupac já falou sobre isso, tá ligado, mano? Em muitas entrevistas, você pode falar da cocaína sem falar que ela é essencialmente boa, tá ligado? Você pode... tudo assim, você tem que mostrar o lado bom e o lado ruim das coisas, cara. Eu acho que a responsabilidade do MC no hip hop é essa. Então, assim, de resto. Mas sim, mano, foi bem ali naquela época mesmo que a coisa começou. Mas Né, mano? é porque também, mano, sabe uma impressão que eu tenho? Que vocês eram muito novo, mano, e tava acontecendo os bagulho tudo rápido, mano, muito rápido. Novo quanto, por exemplo? Tipo, novo, 20, 21 anos ali. Acho que até o Pedela... O Predella tinha 15. Então, tinha imagina. 16. Então imagina. Quantos anos você tem de 16 pra diferença 17. com ele? Na época eu tava com 21, E 22. ele tá com 15. 16. Ele
tava com 16. Então, você já de uma outra, de outra 16 pra pega. 17. Fala pra gente nesse começo aí, ali que vocês se conheceram então, nessas batalhas. Nas assim, o batalhas, nome e é. tal. Nas E ali batalhas. que começou a ideia do Costa, como Foi. que Foi assim, como ó. surgiu Foi ali? assim, ó, o Predella. Eu descobri que ia ser pai. Aí o Predella me ligou e falou assim, mano, nós precisamos trocar ideia. Eu falei, mano, calma, acabei de descobrir que eu vou ser pai. Mano, o Astúcia Secreta acabou. Então, mano, você vai ser pai, eu preciso fazer um projeto novo pra dar certo, mano. E você precisa ser pai e fazer dinheiro com o rap. Vamos aí, vamos fazer. Foi bem isso, tá ligado, mano? Ao contrário do que esses dois Palerma fala lá no Manos e Minas que se conheceram no basquete. Mas se fuder, mano, porra de basquete, mano, seja homem, mano. Admite que eu que apresentei vocês um pro outro, mano. Porra, mano, guardei esse bagulho pra mim muito tempo, mano. Precisava falar, velho. Tá ligado? Os caras mentiu, mano, em rede nacional, mano, no Manos e Minas, lá que se conheceram no bagulho de basquete, velho. Como é que pode um bagulho Porra. desse, mano? Cara, E você vê Tá se você, ligado? cara, que mentira. Eu que apresentei Tá os ligado, caras. mano? E aí, ainda falar meu nome ainda pro Max B.O., ainda me confundi com aquele outro retardado dos dread lá, eu digo, do Cidade Verde aí. mas muita gente confunde, irmão. Confunde pra caramba, mano. Até pra te procurar no Esse Spotify, cara- esse ele cara- aparece primeiro, mano. Esse cara arrebentou meu algoritmo, mano. Barato é o seguinte, mano. Meu nome é Adonai, certo, mano? O nome do cara é Guilherme. Eu conheci ele pelo Facebook, começo de Facebook, mano. Vi que ele tinha o mesmo nome que eu, adicionei. E a primeira vez que eu lancei meu rap, eu mandei pra todo mundo, inclusive pra ele. E aí ele já veio com umas teses assim, ó. Não, irmão, se esse é seu primeiro trabalho musical, sugiro que você muda de nome artístico, porque eu já lancei 2 álbuns registrados pela Ordem dos Músicos do Brasil, que não sei o que, com esse nome. Eu falei, não, demorou, mas meu nome tá registrado no cartório mesmo. Tá ligado? Não sei o que você quer que eu faça, mano. Tá ligado? Eu não sei, mano. Sacou? Caralho. E aí ele não respondeu mais nada. Aí eu saí do grupo. Aí ele, mano, vamos trocar umas ideias. Analisa aí, ó. Os caras tá achando que eu saí do Cidade Verde. Ele saiu do Costa. Eu falei, ó, cara, e antes disso, quando você entrava no Spotify, e a gente tava começando a pôr as coisas no Spotify ainda. Mas quando você entrava no Spotify, por exemplo, você não tinha só Adonai, ou era Cidade Verde, e os bagulhos solo, e os trabalhos solos dele estavam como Guilherme Adonai. E no Facebook também tava Guilherme Adonai. Eu falei, ó, eu não uso só o Adonai, certo, mano? Eu ponho sempre o MC no final. Pelo que eu percebi lá no Spotify também, tá Guilherme Adonai. Vamos manter assim, mano. Ninguém usa só o Adonai. Isso foi um acordo verbal, tem até hoje essa conversa no Messenger com ele. Foi uma ideia entre cavalheiros, sacou, mano? Que ele não honrou. Porque também o que aconteceu, mano? Ele entrou no hype dele, tudo certo. Demorou. Máximo respeito aí. Também a caminhada. Entendeu? Talento, certo? As músicas é da hora também, tá tudo certo. Só que chegou no momento que ele catou, mano. Do nada ele foi lá, ele conseguiu o blue check do Instagram e colocou assim, Adonai original. Nossa, foi pra te tirar, né? E aí, porra, eu me senti tiradaço. Mais tirado ainda, mano, quando eu fui fazer quando a gente tava produzindo um evento nosso lá no Nola lá, tá ligado, mano? E aí, tipo, aí o Zap, que é um moleque que colava com o Costa Gold aí, Sei da que Massa Clã e pá. Porra, tem som com Hóspede também, faz essa junção do rock. Ele chegou assim, mano, mano, aí eu era mestre, era uma das pessoas que tava produzindo a festa, tá ligado, mano? E eu ia ser mestre de cerimônia da festa, tá ligado? Então meu nome tava no flyer, mas só Adonai, tá ligado? Aí o Zap veio, mano, o meu parceiro aqui, que eu sou amigo do outro Adonai lá. E assim, ele pediu pra não colocar só Adonai, porque ele registrou lá, tipo, ele registrou a marca Adonai. E eu falei, mano, é meu nome, ninguém pode me impedir de usar a parada, sacou? Eu achei isso ridículo. Ainda mais o cara usar o Zap, assim, tipo, tá ligado? De boi de piranha ainda, porque, porra, vai falar uma parada dessa, vai ouvir merda, né, velho? Também, tá ligado? Sim. Tipo, porra, sério mesmo, mano, é meu nome, cara. E ele realmente fez o registro lá pelo
Instituto de Marcas e Patentes lá pelo INPE, tá ligado? Mas a gente tem todos os direitos que no... Eu sei os direitos que me resguardam pra eu usar o meu próprio nome, sacou, mano? Pode crer. Tipo assim, Você vai usar mano. o quê se você tirar o direito só do seu nome? Você vai usar o quê? Sacou, mano? Então assim, mano... Vai catar coquinha aí, Rastafari. Rastafraude do caralho. Rastafraude. Não, máximo respeito, mas aí, não enche o meu saco. Já encheu, já. E fudeu o algoritmo. Isso aí não tenho que negar. Fez muito mais trabalho que eu, lançou mais coisa. Tá? Também não vou entrar nesse mérito, irmão. Cada um no seu corre. Mas que fudeu o algoritmo por essa questão do nome, isso aí não tem como negar. A gente tava falando ali quando tudo começou, né? Quando você conheceu ali o Nog, Foi esse você lance, a apresentou Batalha do eles Beco e e tal. Foi muito gratificante. Eu aprendi muito com os moleques, tá ligado, mano? Os cara, aí você tava falando que foi o Perela que tinha te ligado, né? Pra você, que você tinha acabado de ter filho e tal. É. Aí, Foi. mas aí, por que Costa Gold, mano? Então, Costa Gold, primeiro que a gente queria ter uma referência à Zona Oeste, certo? Todo mundo ali era Zona Oeste. Na época, mas quem fez, assim, os 3 primeiros meses ali, era eu e o Predella mesmo. E aí, falou, mano, assim, ele era fã de Costa a Costa também, que era o grupo do Dom L. Aí eu falei, mano, a gente tinha que ver alguma referência de Costa Oeste. E pá, mano. E aí ele, mano, Costa Gold. Porque Zona Oeste, Zona Leste, Zona Louco. Zona Sul, Zona Show. Zona Norte, Zona Nós, Zona Oeste, Zona Ouro. Aí ele falou Costa Gold. Eu falei, porra, Pegou a tá sacada. ligado? Tipo, foi assim que a gente fez, assim. Eu falei, mano, ele tinha dado uma sugestão de nome que se chamava Porão, mano. O nome da sugestão que ele deu antes. Porão, assim. porão é legal. Porão é legal. Mas acho que já ia pra um Ia pra- caminho mais síntese, talvez, né? Um negócio mais, tipo, mais pragmático mesmo, né? Tipo, Sim. não ia. Não tem clima pra festa, né? Ou festa só se for no porão mesmo. Tá ligado? Ah, vai tocar o porão, tipo. Que parece que vai uma ideia mais densa, um tipo de música mais pesada, assim, de letra e tal. E, meu, só uma dúvida, tinha uma dúvida pra mim, né, que eu vim de casa querendo te perguntar isso. Mano, ali no começo, porque assim, quando banda de rock, os caras se juntam, tipo, começam a ensaiar, cada um pega as bases ali, pá. E no rap, como é que era, mano? Tipo, pô, juntou você ali, o Predella, o Nog, como é que vocês faziam? Tipo, vocês iam pro estúdio, pegavam os beats, como que era a ideia mais ou menos ali de formação de trabalho, de letra? A gente gostava de se encontrar com o produtor, com o beatmaker. No caso, na época, teve o primeiro foi o Solano Matos. Salve Solano, que também veio do rolê do emo, tá ligado? Do pop, do power pop, tá ligado? É um mano que hoje ele tá também, ele é produtor, tá nos corre dele. E a gente começou junto, ele também tava se jogando pro bagulho do rap ali, sacou? E ele tinha um microfone dourado, e só reforçou o nome Costa Gold também, Essa porra vai dar certo, só por causa Aí desse depois microfone. também teve o TH, tá ligado? A dinâmica é simples no sentido assim, tipo, acho que desde então eu nunca mais escrevi e depois procurei um instrumental. Não, eu comecei a receber tanto instrumental, tanta produção, tanta batida, que ali a gente buscava criar uma ambiência, desenvolver o tema dentro do que a batida fala também. Sim. Né? Ela Caralho. pede, a gente sente, a gente às vezes fechava o olho, fazia aquela breve meditada interna, assim, sacou? Tipo, e falar, mano, não, isso aqui, mano, a gente já idealizava o ambiente ali quando fechava e aí vinha a canetada, tá ligado? Algumas coisas vinham de freestyle, mano, dava rec, marcha. A gente palpitava muito, assim, na parte um do outro. Principalmente os caras, assim, que já tinham uma familiaridade com rap. E eu sempre fui muito plural. Então eles já tinham conhecimento da Golden Era, de muita coisa, assim, que eu também tava começando a me aprofundar. Principalmente na questão de estudar flow, levada. E o Predella nesse sentido, mano, tá ligado? Mesmo que nós não sejamos mais amigos hoje, tá ligado, mano? Tipo, eu reconheço e agradeço, assim, porque foi uma troca muito foda, tá ligado? Foi uma troca. Ele me ensinou muita coisa, assim, na questão de postura de voz, de flow, tá ligado? Desenvolvimento métrico, sacou? Porque acho que nos anos 90 ali o rap ele era mais retão, né? Cantando mais retão, pô. Aí ali depois dos 2000, nos anos 2000 ele começou a ter o lance do flow, de poder você rimar ali dentro
da rima ali, tipo, dentro da rima não, Rima dentro da rima faz É sentido foda, também. A rima dentro da rima. A gente tinha umas flipadas aquela. Me diga, me Isso, fale. dentro da métrica da Né? letra. Um bagulho. O The Menos Crime, chegou o DRR Posse. Mas, mano, quando chegou assim, mano, quando chegou o Quinto Andar, cara. Abriu a mente da galera. O Shaolin, quando chegou. Shaolin é monstro. Porra, tipo. Sim. E é outro que veio do rock, mano. Veio, né? Outro que veio do rock. Outro que veio do rock também virou conservador. Forte abraço, Shaolin. Você é monstro, irmão. Então, porque a minha curiosidade era essa, esse lance, tipo, pô, chega lá, faz o quê? Tipo, essa parte é minha, essa parte eu faço, pá, não sei o quê. Por que eu falo no esquema do rock, de banda, tanto de pop e tal? Mano, os caras se juntam, cada um tem uma base ali, ó, tem uma base aqui, vamos fazer uma letra ali e tal, pá, não sei o quê. Porque eu até esqueci como é que é essa dinâmica, né? Eu agora, como a gente tava falando em off aí, eu tô com um projeto de banda e eu tô reaprendendo pra caralho essa questão também. De composição e tal. Ou de acompanhar a questão criativa, né? Hoje a gente tem mais recurso, então a gente tem um moleque que vai só produzir ali, o nosso baixista, o André, quero nem saber, salve Andrezão, monstro. Pode crer. E aí, tipo, ele já traz a produção, mas aí vem o guitarra, aí já trabalha as harmonias em cima também. É diferente mesmo a dinâmica, né? Sim. Pô, legal. Mas eu tava vendo o álbum que tem no Spotify, né? Tem 4 na capa, né? Certo. Quem que é o... É o DJ. Ah, esse DJ que era o produtor que você Era o tava DJ falando. Cid. Não, ele era o DJ outro. mesmo. Ah, tá. Não era A gente produtor, não tinha um né? produtor fixo, assim. Na real, mano, caras que a gente chama de produtor no rap, ninguém chamaria de produtor no rock, certo? São beatmakers. Ah, sim, eu sou Certo. beatmaker. Tem. Um produtor musical, muitas vezes, ele vai ser um arranjador. Ele é um cara que vai, às vezes, ter um conhecimento de campo. Não necessariamente, mas tem um conhecimento de campo harmônico um pouco mais apurado. Né? Uma noção de timbragem mais específica na questão de estudo mesmo, de profundidade de estudo, sacou? Tipo, e a maioria desses moleques aí a gente fala que é prod fulano, prod que tá nas assinaturas, mas tipo assim, são beatmakers, né? Esses caras, muitos deles hoje se tornaram produtores fudidos, inclusive o TH, salve TH, do estúdio de Responsa. Foi o estúdio que, tipo assim, mano, garantiu em que o Costa fosse dar os passos, assim, pra indústria, tá ligado? Que veio o Epifania, tá ligado? Tipo, o disco Epifania foi um disco muito foda, assim, cara... ninguém fez a quantidade de feat que nós fez ali, na mesma mixtape, irmão. Tem gente que nem estudou essa mixtape aí, mano, mas se você olhar, tem som com Haikais, tem som com Jamés Ventura, com Rick Fuentes, com Joey Sujeira, tá ligado? Tem um som com o Tubaína e a Tássia Reis. Mano, tem som com Coruja, mano. Os caras depois brigou, tretado. Você vê os caras se tretando. Ninguém faz ideia, às vezes, que nós tem som junto, tá ligado? Tipo, então assim, Rodrigo G, sacou? Tipo, mano, ninguém na época fazia feat com esses caras, assim, tipo, chegava assim nesses caras como a gente teve a abertura de chegar, sacou? E o Pós-Fácil que foi, tipo, mano, a virada de chave pra mim também na vida. Eu que fui pai de família antes, o Predella hoje é pai e tal. O Nog eu não sei. Mas, tipo, na época eu era o único pai de família, assim, então foi uma virada de chave fodida, assim, pra mim. E no lance, assim, tipo, vocês gravavam uma demo pra ver como ficava, gravou o primeiro disco primeiro, assim, logo de cara, assim. A gente gravava na intenção já de fazer o compacto, aí a gente ouvia a guia, poucas vezes a gente regravava, poucas vezes. E, mano, ali, vocês, quando estourou, mano, porque assim, o Costa Gold estourou, porque eu lembro que me falou de Costa Gold foi você, na galeria do rock. Pimenta, estourou mesmo quando eu saí, viado. Sério? E eu fiz um dinheiro. Falei pra vocês, ó, comprei uma casa à vista, tá ligado, mano? Comprei uma casa à vista, tá ligado? Mas assim, não é graças aos caras também, que se dependesse dos caras eu saia com a mão na frente e outra atrás, tá ligado? Mas tipo assim, ainda assim, lá eu já tava fazendo um dinheiro. Ó, a gente lançou o Plow em 2012. Costa Gold foi fundada em 2012. A gente lançou Punchlines on the World, que é a que tem a Miss Finesse, a primeira Miss Finesse, By Night, Easy e umas outras 2 faixas.
E aí depois disso nós lançou o EP Feito Dominó também com 5 faixas, que tinha Alquimia Marginal, Senhorita Mete o Louco. E aí veio a Epifania, mano. Esse EP, esse é mixtape com bastante faixa, mais de 10. E aí sim, mano, a gente som com Raikais, com os caras tudo aí, mano. Aí o bagulho, tipo, foi aí que nós começou a viajar, fazer, tipo, mano, peguei avião pela primeira vez nessa vibe aí, tá ligado? Graças ao Epifania. Pode crer. Daí o Epifania, aí o Postácio. Potássio. Pós-fácil. Potássio é bom, vou chamar de potássio. Potássio é massa. Pós-fácil. Mano, como é que. É. Aí nesse. Putz, você já tinha aquela bagagem. Putz, Então, nós lançou o bagulho, aí nós lançou o bagulho, eu comecei a fazer alguns shows com os caras, nós se desentendeu e eu saí do grupo. E essa capa, quem que fez, mano? Ficou muito boa essa capa do J Possibility, Pós-fácil. monstro. J Possibility. Salve, J. Com uma Monstro. pegada meio Titi Chong, assim, Do né? caralho, pai, sim. Do caralho essa capa, mano. Na real, se você for buscar no YouTube por esse álbum, cada track tem uma arte diferente, onde a gente fez com o J Possibility num Nossa. estúdio de ensaio fotográfico. Cada música tem uma capa, tá ligado? Tipo, e essa é a capa do álbum, consequentemente a capa do single também. Mas se você for na playlist do álbum Pós-Fácil no canal do YouTube, tem uma arte pra cada, assim. E em cada arte ele usa esse conceito aí, nessa estética com paletas variando as paletas de cores e, lógico, a Sim. dinâmica entre nós nas fotos e Tem tal, um assim. nome essa parada, acho que é Pô. Video Lyric que chama, né? Quando tem essa- Video lyric É meio que video. no flow, fica É. num looping, quer Mano, dizer, né? Foi Foda uma pra experiência caralho. artística maravilhosa fazer esse ensaio com o Não, J ficou Possibility muito bom, aí, velho. Cara, é muito foda mesmo. tá ligado? Tipo, é um cara que é cantor também, músico, compositor, super talentoso na área do design também e, porra, tá aí, é uma obra, né? Uma obra, foi o que virou a chave do grupo, assim, independente de eu ter ficado ou não. Muita gente. Mano, eu sei assim, na época, eu acompanhava muito o lance, tipo, puta, Raikais, Nocivo, escutava bastante. E o Costa, eu lembro que, mano, todo mundo falava assim, puta, o Costa é da hora, mas era mais da hora que o Dadonai. Muita Costa- gente falava isso. Não fala? Da Não. hora. Ah, o Costa é da hora. Satisfação. Aí uns falam assim, o Costa Gold se perdeu. Depois que o Adonai saiu, os caras se perderam. Pode crer. E, tipo, meio que os caras sempre usam você como referência, tá ligado? Pode crer. E eu lembro uma entrevista que na época que você tinha dado, que não sei pra quem que você falou que, mano, eu saí porque, pô, tava querendo ficar mais de boa, tal, os caras estavam ficando muito doidão, alguma coisa assim. Não rolou coisas ruins, cara. Tipo assim, não tem santo, tá ligado, mano? Você acha que assim, ficou muito business? A Ficou parada? muito business, Tipo, certo, o mano? Os rap, caras ele foi os cara segundo plano. levantou um pretexto pra me tirar do bagulho, mas a real é que eles queriam deixar a parada mais comercial e eles já me viam discordando de algumas questões, de algumas coisas, e aí rolou uma situação interna entre nós, certo? Que eu não vou entrar nesse mérito aí pra também não expor minha família nem nada, tá ligado? Sim. Mas, tipo assim. Porra, lamentável, assim. Tipo, os caras usar de pretexto uma parada pra me tirar do bagulho, entendeu, mano? Assim como quem não quer nada. E eu tive que brigar, assim, pelos meus direitos, assim, tipo. Senão os caras não. Senão eu não ia receber o que eu tinha que receber, sacou? Foi chato. Foi chato. A cada entrevista eu falo um pouco mais sobre isso. Teve uma época que a gente tava sobre sigilo de contrato, né, mano? Então, assim. Mas, assim, foi chato, mas, assim, foi uma parada que rolou. Assim, quando a galera fala sobre isso, né? Ah, porra, na época da Dona... Talvez possa ser só nostalgia mesmo da galera, né? Porque porra, né? Que o Demal do Metallica é muito melhor que o Senrenger, óbvio, tá ligado? Tipo, tá ligado? Tipo, tá? Tem comparação, né? Tá ligado? Eu prefiro The Wicker Man do que qualquer outro álbum do Iron, sei lá, de repente, tá ligado? É que Iron tem muito álbum, não é um bom parâmetro, não dá. Mas os caras Mas, lançam esse sacou? nostalgia. Talvez pode ser um saudosismo da galera, mas de uma coisa é fato, assim. Quem tinha maior preocupação em trazer uma entrega consciente na mensagem era eu. O Predella, ele ficava nesse meio termo, tá ligado?
Agora, no primeiro EP, na By Night, mano, o Nog já tava falando se você olhar a letra da By Night, mano, é uma letra que a parte dele fala sobre, tipo, mano, uma mina que rodou a banca e ficou jogada, tá ligado? Na festa, tá ligado? Tipo, usada, tá ligado? O bagulho é isso, tá ligado? E no primeiro ano nós já tava lá, nós tava na batalha da PUC, as feministas da PUC já tava lá oreando nós, tá ligado, mano? Tipo, entrando e eu tava lá no debate com essa galera, assim, já. A gente tava começando a pegar No primeiro ano, né? no primeiro ano de grupo, cara. Então, assim, eu, de certa forma, era o cara, a bússola que puxava ali pra alguma consciência moral mínima, tá ligado? Pra parada. E, mano, a real é que eu também me cedi muitas vezes, me rendi à parada, me vislumbrei com a parada, tá ligado, mano? Acho que assim, a gente sabe como é a luxúria na indústria, no ramo, quem tá no trecho, tá ligado? E é ruim, mano, tá ligado? Quem fala de droga, não tem droga pior que a luxúria, irmão. Então é o capeta te tentando o tempo todo. Então foi bom, foi um livramento bom também sair fora nesse sentido. Só não curti da forma que eu saí, tá ligado, mano? Você acha que você podia ter saído de uma forma mais... Mano. Eu me senti apunhalado, mano. Me senti apunhalado, irmão. Teve algum momento ali no Costa ali que você falou assim, caralho, viramos rockstar na porra, mano? Lógico, pai. Porra, caralho, várias... Você chega no aeroporto e vê a galera assim, ó. Costa Gold, caralho! A galera aí. E até hoje, irmão, você é louco. Pra mim é uma honra. Mas só que é isso, mano. Sem vislumbre, sem vaidade. A gente sabe da responsabilidade que teve nisso e tem até hoje, mano. Tá ligado? Tipo assim, mano, a gente sabe da importância disso, sacou, mano? Não pode, mano. É assim, mano. A gente não pode se achar maior que ninguém por causa disso também, mano. É entender que é muito mais sobre do que ser melhor. Assim, é muito além, mano, do que você falar, ver como benefício. Não é um benefício. É uma responsabilidade muito grande, irmão. Muito maior, né? Ainda mais Muito quando você tem o maior. microfone na mão, né? Muito maior, irmão. Então eu sou grato por tudo que a vida me deu. Eu sou grato aos caras, certo? Aí, ó. Predela, bunda mole do Nog. Eu sou muito grato a vocês, viu, mano? Principalmente o Predela, mano. Tá Eu ia até te ligado? perguntar- E ao DJ Riscano, que veio antes do DJ Cid. Nós ainda, por um determinado tempo, nós trampou com 2 DJs ao mesmo tempo. Ó, que foda. Muito foda. E o DJ Riscano, meu mano Eros, é o cara que tava da fundação também, máximo respeito. E é poucas vezes lembrado, mano, DJ Riscano, produtor da Alquimia Marginal, de alguns do comecinho lá do Costa. Pode crer. Que eu te perguntar, na verdade. Eu vejo que você tem uma admiração muito pelo Predela, pelos caras, pelo Nog e Não, tal. pelo Predela, mano. E- Tenho pelo Predela. Pelo Nog eu não Não, admiro, não, então, mano. Eu acho o Nog sociopata, que fique bem claro. Você é um sociopata, mano. Manipulador, certo, mano? Verme. Você pra mim é verme, mano. Mas é respeito mesmo assim. Depois disso, vocês nunca mais se falaram, assim? Nunca mais, mano. Caralho. Nunca mais. Talvez o Predela eu teria vontade de trocar uma ideia. Assim, mas eu também não vou ficar lá também, tá ligado? Tipo, Pode crer. Você acha vou que- ficar lá, tipo, sei lá, correndo atrás do cara. Se o cara também não quiser trocar ideia, também tá Acho tudo que um certo. dia a vida vai Quem botar sabe, vocês um irmão? de frente pro outro aí. Quem sabe? Eu não é isso, consigo. tá ligado? Assim, mano, eu e o Nog, mano, eu acho que não vai ter entendimento, mano. Tá ligado? Eu não vou entrar em mérito, mas eu guardei isso por muito tempo na minha vida e me fez muito bem quando eu comecei a falar, mano, não, velho, eu não guardo mágoa de ninguém, exceto do Nog. Sacou? Tipo, de resto, mano. Você acha que não foi muito... Era muita droga, muita mulher e isso... Com certeza, mano. E vocês novão ali na parada ali... Com certeza. O bagulho deu uma desvirtuada em todo mundo, mano. E, mano, eu tô falando assim, mas o Nog, mano, é o cara que mais tá dando certo hoje, tem talento, soube fazer o bagulho, tá ligado, mano? Também não vou ficar dando holofote, não. Mas, tipo, é isso, mano. É que eu tenho um limiar entre respeito e repúdio, tá ligado? É foda, mano. Não, isso que é muito legal, que independente de você ter um problema, teve e tem essa parada, você sabe reconhecer o trampo do cara e... Ah, Rafa, é legal isso. pra você que tá vendo isso aí. Pra mim é um duelo interno, cara. acabou de É um duelo interno, Você é respeita encostar o trampo do cara, É coçar mano. mas isso é coçar, Mas eu tô o ligado. cérebro coçando, é a dualidade do ser, velho. É o demônio e o anjo falando, tá ligado? Mas isso mostra um lado seu foda, irmão. Que você sabe digerir a parada e saber separar as coisas, tá ligado? Certo, E pai. isso é muito bom, Gratidão. sacou?
Gratidão, pai. Aí, viu? Viu? Mesmo de fora eu consigo reconhecer também. Mas é isso, irmão. Deixa eu ir no... Então, mano, e, pô, velho, eu acho Visão, hein, Rafa? Desgraçado, psicólogo. Filho da mãe. mas, Isso aqui é um divã, né, mano? É o divã aqui, caralho. E, mano, então, que eu vejo muitas, tanto no rap, no sertanejo, em outros lugares, mano, quando é muito dinheiro, entra muito dinheiro, muita droga, muita mulher, isso desvirtua qualquer grupo ali, corrompe todo mundo ali, não é? Entra. Mas é até um processo natural da maioria dos artistas da indústria. Quantas bandas e quantos grupos aí, se você for olhar, mano, tão de pé hoje? Tá ligado? Quantos grupos, mano, ó, até da nossa época, mano. Tá ligado? Tipo, o Haikais é o único que de vez em quando se reúne pra lançar um bagulho. Mas você viu, primeiramente, o Oriente, a Cone, tá ligado? O Costa. Vamos lá, a gente pode vir citando vários desses grupos, mano. Quantos que estão até hoje se apresentando, se reunindo? Tá cada vez mais difícil, cara. E é triste, mano. Tipo isso, tá ligado? E, tipo assim, você pega o Haikais, mano, o Haikais estourou de um jeito assim que... Pra algumas pessoas parece que foi do nada, né? Mas os caras tá lá desde o Orkut, né, mano? Vendendo CD na rua, mano. Né? Eu acho que a entrevista foi dos E caras falando. eles, mano, ao contrário do... Mano, a gente alcançou eles em 1 ano de grupo. Eles já tinham 8 anos de grupo, mano. Quando a gente começou, eles tinham 7 anos de grupo. Em 2 anos, nós já tava, tipo, do tamanho dos caras, mano. E eu lembro, mano, que todas as músicas, lembra? O Cridou que me apresentou o Haikais. Que é o Haikais e o Astúcia Kill. Que Então, do Predela. Isso foi 2011. 2011. progresso isso pros aí. irmãos que o corre é louco e complicado. Então chega com respeito se quer quiser ser ser respeitado. respeitado. Tipo, causa e efeito, ação e reação. Aí agora na parte Quem diria que eu tô rimando a rima desse vacilão? Salve, ratão, monstro. Ó, tem gente, eu não vou entrar na polêmica do rato. Não, fica à vontade, mano. Não vou falar mesmo sobre a polêmica do rato. Quem conhecer vai comentar no vídeo sobre a polêmica do rato. Mas antes mesmo da polêmica do ratão, do sujeito a guincho, a gente se desentendeu, mas mesmo assim, monstro das rimas. Uhum. Quem diria, ó, muita gente acha que eu não tenho treta. Não é que não tenho treta, a gente não consegue se entender com todo mundo, velho. Uhum. Mas treta mesmo eu não tenho com ninguém, mano. Uhum. Eu sou um cara suave, mano. E eu tava falando aqui, foi através do Haikais do Camaleão que eu comecei a ver que falou, pô, tá tendo uma cena de rap aí, mano. Porque pra gente que era ali do rock ali, a cena de rap vinha muito dos anos 90. Pode crer. Como que é o nome daquele MC, mano, que é aqui do Ipiranga? Marcelo Gugu? Não. Flow? O Flow, então, que tinha Ele teve som com nós lá, mano, também, mano. Você é louco? Máximo respeito ao Flow também. Primeira vez que eu saí do estado pra fazer rap foi junto com o Flow também, tá A ligado? gente viu aquele clipe do Flow lá do quarto escuro. Quartinho obscuro. Ele que me apresentou. Caralho. Aí eu vi que tava tendo uma cena do rap. Eu falei, caralho, mano. Aí eu conheci o Haikais. Aí eu conheci o Astúcia. Aquela música Direto do Nada, que era do Haikais, que tem uma participação E você viu isso muito paralelo ao rock? Ó, virou a entrevista, hein? Não. Você viu... Agora que eu vai fazer a pergunta sou eu. Vocês que estavam na cena do rock, isso tava muito paralelo ao rock ou tava fácil de enxergar, assim, tipo... Tava paralelo, porque... Pra mim tava também. Eu vou falar uma coisa. A gente que era muito de banda, de rolê, de dar... Minha pegada E dos o que caras do fez rap. a galera do rock começar a dar mais atenção pro rap? Então, isso que eu vou te falar agora. Porque eu comecei a escutar Haikais e eles falavam umas paradas que conversavam mais comigo do que as bandas que eu tava escutando ali na época. Cara, talvez a MTV um pouco também, porque a finaleira da MTV começou a vir muito rap, mano. Principalmente, assim, que eu vou lembrar, acho mais o Cone Crew começou a aparecer muito, né? E eu acho que ali também fez até a galera que era do rock que não conhecia tanto. A Batalha do enxergar Beco fez um evento lá com a MTV até uma época, no Vila Lobos. Então a MTV foi, eu acredito que Sim. tem ajudado indiretamente, sem a gente perceber, ela colocou a sementinha do rap ali na galera. Porque quando ela acabou, tava bem no rap mesmo, acabou no ali mesmo com canal que você tinha acho ali que a única- os programas do João Gordo e o MTV, né, mano? Dispara pra pensar. Sim, também. E aí, tanto o roqueiro quanto o Vida Louca, ou até o nerd,
que tava de saco cheio de zapear lá entre o canal 2 e o 13, né? Que era o que tinha na VHF, né? O UHF, né? Uhum. Então, aí a gente E veio... aí o que sobrava pra nós era MTV, né? A galera caiu tudo nesse funil de repente, Eu né? acho que foi isso, Só cara. complementando a sua pergunta, a gente veio muito do lance do hardcore, do tipo, mano, faça você mesmo. Do yourself. 3 acordes ali, pá, vamos fazer. Então a gente veio muito disso. E a gente viveu muito rua, mano. A gente não era tipo os caras que era do condomínio que tinha banda. Nós era de rua, de carregar caixa nas costas pra ensaiar na casa do batera. Então, tipo, mano, a gente vivia a rua. Saía pra dar os dois, davam. Sabe, rolê de louco, tá ligado? A gente tinha o hardcore desse rolê. E na época, mano, eu via que Sim, pai, com isso. E aí, de voltar a pé da Augusta, esses rolê loucão. E aí, mano, eu conversei, tipo, eu escutando Haikais, assim, e os caras, tipo, o Flow também, mano, eu falei, mano, os caras as letras dos caras tava falando mais desse lance que eu tava vivendo na época, desses corre que a gente tava fazendo, do que as bandas de rock tava tocando. E tava na época que como a gente veio do hardcore ali, daquela explosão do hardcore dos anos, dos 2000, e tava ficando muito. Aí foi pros coloridos, foi pro restart. E a gente. Foi bem nessa cena, foi E a gente meio... ficou se perdendo. Falei, mano, mas não é foi nossa cena esses caras aí. Bem o tá início ligado? do emo, assim, se for ver, acho que tudo bate no início do emo, o final da MTV ali, trampando mais com o rap ali, eu acho que foi uma união dessas Aí eu paradas. fiquei falando, assim. caralho, mano, pô, é mais do da hora. caralho. Da hora escutar esses caras do que, tipo, pô, escutar esses moleques, tá ligado? Vale um doc, né, mano? Falar sobre essa transição, né, mano? Pô, pra caralho, sempre que vem uma galera aqui, a gente sempre entra nessa questão, pô, o que aconteceu com a cena e tal, na visão do artista, né? A gente, como era... quando vem uns caras, tipo, o Hóspede não, caralho. O Hóspede mesmo, o baixista do Dead Fish, que veio aqui, o Moderno. Então a gente pergunta, né? Sempre pergunta pros caras que tava ali, vivendo essa cena, então, o que eles sentiam, né? O que eles a partir da ótica deles, né? E tem a nossa também, que tava de fora, né? Que veio, enfim. E o consenso é sempre meio que um pouco mais a MTV, talvez, ali. Tipo, depois que a MTV que caiu, deu. E eu acho que E é muito louco. e o rap tava conversando muito mais com a galera mais nova. também. Certo. E que tava na cena do emo, muito amor e tal. E, cara, tava faltando Verdade. o dedo na cara, tá ligado? A faltando a malandragem, rebeldia, tá ligado? a malandragem. Isso, e, tipo, então, vocês isso que eu tava vieram sentindo ali. falta no rock, que eu não tava achando as bandas que, tipo, pô, mas essa cena não é mais. As bandas que tá aparecendo não é mais a minha cara, pô. Cara, até os caras do sertanejo é mais rockstar do que os caras do Ah, rock. ó, O gente, Leandro não tinha um bagulho lá, Gente, chamava Cabaré, mano. eu faço produção de palco, eu sou exato, ó, Tá eu ligado? faço produção de palco, Porra, eu mano, sou, o cara tem um trampo eu sou chamado técnico, Cabaré. eu sou técnico de som, certo, família? Eu faço muita banda de sertanejo e, mano, eu vou falar pra vocês, mano, o sertanejo tá cheio de roqueiro, viado, dos instrumentistas, mano. Tá indo, tá caindo Porque a galera que queria viver de música de algum jeito, estudou pra caralho ali, ó, né, teoria, em algum Sim. momento ali, pá. Aham. E, mano, se viu no bagulho, mano, viu que tinha uma demanda ali, mano. É E isso. querendo ou não, a gente sabe, mano, quem que financia a indústria do sertanejo, né? Qual que é a indústria que financia o sertanejo, né, mano? A gente sabe, né? Sim. E Que é o setor do agro e tal. Então é um lugar onde, tipo, mano, vai ter trampo, irmão. E os roqueiros viu, mano. E eu tenho até uma teoria que é mais ou menos aí que a onda de conservadorismo dos roqueiros também chegou, tá ligado? Através do financiamento do agro, do sertanejo, acolhendo esses músicos, essa galera. Não sei se faz sentido pra vocês, mas pra mim... também, se você falando assim, tem nexo, tá Tem ligado? nexo. Se Pode você não for ser, pegar- Se você for pegar um cara, o cara é puta instrumentista, toca uma guitarra do caralho. Pô, o cara, pô, é difícil o cara arrumar uma banda que vai fazer sucesso pra ele poder tocar a música autoral dele, mano. Pô, ele vai ser música contratado, mano. Aí chega lá um artista grande lá de sertanejo, contrata o cara. Mas essa Aí é o a cara tá- realidade, né, pai? Aí você vai ver, trocar ideia com o cara sabe, porra, a discografia do Iron Maiden inteira. E tá lá tocando sertanejo, mano. Mas essa é a realidade, mano. Mas Mas também uma coisa desse bagulho aí, E não dá pra nós julgar também, fazer né, Não dá, longe de mim, porque, tá ligado? vive num país que, porra, o lance da arte assim é foda, tá ligado? Não é que nem, tipo, vai, sei lá, usar os Estados Unidos, né? Lá, pô, você monta uma banda ali, se você quiser viver só tocando, você consegue. Você Aqui consegue, não, irmão, com puta aqui- esforço, mas Aqui, consegue. se você quer ter uma banda, você tem que ter um bagulho paralelo. E você vê os caras que tentaram ter banda e não conseguiram, os caras trabalham com a música também, indiretamente. Ou o cara vira produtor, ou o cara vira produtor de palco, ou o cara vira DJ, ou o cara... Ô, mas Rafa, ele tá ô, Rafa, tem introduzido na gente- música, tá Ô, ligado? Rafa, tem gente, queridão, ó, tem gente que acha que eu vivo de música até hoje só cantando. Porque a minha arte ainda ela é monetizada, graças a Deus, tá ligado, Uhum. mano? Graças a pessoas que, tipo, reconhecem o trampo, dão play na parada.
Eu me apresento gradualmente em alguns momentos, sazonalmente também, tá ligado? Eu me apresento. Mas, mano, se eu fosse depender só disso, irmão, pra pagar as contas, tá ligado? Então, assim, é bem isso que você falou. A gente vai procurando alternativas no mercado e nisso a gente garante bagagem, né, mano? Hoje eu sou produtor de evento, produtor de palco, né, mano? Atuo na área comercial. A gente tá pra inaugurar nosso estúdio aí também. Posso fazer jabazinho? Posso falar? À vontade, irmão. Rapaziada, sigam Sexy Pop Studios. Um salve pro meu irmão Holopunk, certo? Tamo no projeto. Salve pro Thiago Shoes e pra Bela, todo o time Sexy Pop. Em breve a gente tá anunciando a inauguração aí. Aliás, vai ser uma honra ter vocês lá com a gente, tá ligado? Lá no mano? estúdio, né? É. Vamos ir, mano. Vamos. E é sobre, assim... Gabriel, você vai comigo, Gabriel. Mas pra eu continuar vivendo... Quando eu falo que eu vivo de música, pode-se dizer, a gente tá vivendo, né, da cultura musical, mas não é como se eu estivesse vivendo só cantando igual o Felipe Ret. É foda, e é isso que eu tento desmistificar, assim, nos meus conteúdos, trocando ideia. Até mesmo, eu não chamo a galera que acompanha meus trampos de fã, tá ligado? Uhum. Eu gosto de plantar a sementinha dos ouvintes mesmo. Assim, legal, fã no sentido... Eu também sou fã de muitos artistas, mas assim... Gosto de tratar de igual, mano. Porque meu propósito é outro. Mano. Tá ligado? Meu propósito é plantar uma semente de revolução social, de a gente ressignificar valores do nosso cotidiano, da nossa sociedade, saber desmistificar, ou até mais, eu digo mais, distinguir preço de valor numa sociedade onde tudo tem preço. Tudo tem preço, mas as pessoas esquecem do valor daquilo, paizão. Aí não, tipo assim, mano. Sacou? Tipo, acho que é essa reflexão que vale a gente trazer, sacou? Tem alguma música do Costa da sua época que você escuta e você fala, puta, mano, por que eu escrevi isso, cara? Tipo, você fala, mano, isso nossa, não tem nada a ver do que eu penso hoje, que eu sou hoje. Que merda que eu tinha. Que droga eu tinha tomado naquele dia. Tem alguma? A By Night. By Night? Que mais? Não, vai ter várias, mano. Vocês vão me fuder, mano. Então deixa em ó. Não, tem a By Night, tem Não, é mais tipo, a By quando Night. toca assim, ou você escuta, você fala. É mais a By Night mesmo. Essa não era pra ter saído. Não era, a By Night deve ter outras aqui, também não vou. Não quero ficar quebrando muita cabeça. Aí eu fui escuta e falo, caralho. Não, mas eu acho que assim, na vida a gente passa por várias experiências e tudo é válido porque a gente leva pra gente, a gente aprende, evolui e cresce, tá ligado? Pronto. Cria uma maturidade, né, Tá mano? ligado? Talvez você precisou passar por isso pra poder amadurecer e ter essa evolução, tá ligado? É isso. Isso é importante pra caralho, que se mostra Da hora, Cridão, é isso aí, pai. Isso que é legal, porque, mano, o músico, ele não... Porque tem muita gente que fala assim, pô, mas os caras não são mais o mesmo. Mano, não adianta você querer cobrar a atitude do cara de 40 anos hoje, que a atitude que ele tinha quando tinha 20, mano. Então... Não tem como você Por isso cobrar. que, mano, por isso que eu também, assim, ó, por isso que eu também sou contra não contra as pessoas fazerem, mas eu sou contra eu fazer diz, tá ligado? A minha diz é pro Estado, pro sistema, tá ligado? Tipo... Porque, mano, quando você tá apontando um dedo, tem 3 voltando pra você, sacou? Então, assim, uma coisa é, por exemplo, muita gente vai achar algumas referências de coisas, de ataques que eu fiz ao grupo, das mágoas que eu tive, em letras minhas. Mas não é uma música exclusivamente pra ser uma diz, família. Não, mano, é uma composição onde eu exprimi o que eu tava sentindo, e fiz a transcrição de um momento e é isso, mano. Você não vai ver no título da música Diz pro Costa Gold, tá ligado? Foi um sentimento, mano, que eu transcrevi, pus pra fora. Agora, esse lance de atacar, mano, tá ligado? Me faz refletir muito no que o Cridão falou, mano, no sentido de, tipo assim, mano, tudo é aprendizado, reciclagem, né, mano? Sim. Assim, graças a Deus também eu tive uma caminhada, uma criação muito massa aí de família, de amigos, de camaradas, de padrinhos do hip hop que me deram uma direção também pra não dar uns milho irreversível, né, mano? Sim. Porque, pelo amor de Deus, família, tem uns milho que não dá, mano, tá ligado? Tipo, então assim, vamos unificar as raças, no sentido, unificar no sentido que, mano, respeitar a singularidade,
né? Na real, a ideia de unificar as raças é ideia de nazista, de hegemonia nazista, né? Unificar o povo. Não, vamos respeitar a pluralidade, vamos respeitar a pluralidade de gênero, vamos respeitar os corpos, mano. Vamos respeitar os corpos das crianças, mano, os corpos das mulheres, tá ligado? Tem coisa que não dá pra passar batido mais, irmão. Sim. Tá ligado? Não tem coisa que eu não consigo, mano. Não, tipo assim, mano. Cara, por exemplo, eu tô surpreso como até agora minha filha ainda não tá cantando funk. Numa sociedade onde tudo é bombardeado na vulgaridade, tá ligado? Minha filha tem 5 anos. O máximo que eu ver ela dançando com as meninas na escola é desenrola, bate e joga de ladinho. Mas aí tá suave ainda. Sim. Né? A cara de preocupado dele, né? E não é nem por ser minha filha, meu filho também, mano. Qualquer perspectiva que o meu filho vai ter sobre a forma como objetificam a mulher na sociedade atual, tá ligado, mano? Mas aí entra no seu papel de pai, né, mano? E eu, como um cara que também reproduziu, como nós, da nossa geração, reproduzimos muito machismo, né, mano? A gente quer, mano, melhorar isso para as próximas gerações, não só para os meus filhos, mas meus sobrinhos, os meninos, tá ligado? Então, mas isso que é foda. A gente cresceu nisso, né, mano? Nesse negócio, tipo, de porra, da hora pegar as minas, não sei o que, que as minas cachorras. A gente cresceu com isso. Quantos amigos meus o pai não levou pro puteiro pra perder o cabaço, mano? Nossa, é verdade. Quantos dos nossos não perdeu o cabaço no puteiro? É o bagulho cultural, né, mano? Que a gente veio pegando. Mas é aquilo que eu falei. Eu acho que tanto a evolução individual quanto a evolução dos tempos, tá ligado? Tipo, graças a Deus, muita gente fala assim, hoje tá tudo muito chato, cheio de mimimi. Mas que bom, cara. Não, mas os problemas são outros, os desafios são outros, vai sempre ter um bagulho a se superar também, né, pai? Exato. É da gente querer resolver os problemas de hoje com as coisas de antigamente, mano. Não tem como. Mudou, é outra época, outra parada, né, mano? E que eu ia te falar também, mano, que mesmo ali, né, voltando ali pro lance do som, quando você saiu do Costa, você não parou também, né, irmão? Sempre lançando, porra, tá vendo o seu spot aqui, cara, sempre lançando pai. play. Nem sempre o algoritmo favorece, foi o que eu te falei, eu tive várias questões aí. Mas, mano, é uma galera que me escuta, que me dá um salve, me dá um feedback. Mano, quero agradecer a todo mundo que segue lá, mano, no Instagram, que me dá um salve no Facebook até hoje. Eu prometo que eu vou usar o TikTok, mano, tá ligado? Você é desse também contra o TikTok? Não é contra, é não ter o costume mesmo, não sou blogueiro, pai. Mas tá ligado? A gente tenta. Agradecer, mano, todo mundo que me escuta meus trabalhos novos, tá ligado? Eu não consigo ter essa parada de, tipo assim, mano, que nem a gente falou anteriormente, de fazer linha de produção em cadeia, lançar uma música por mês ou uma por semana, porque é isso, cara, a gente sabe que a indústria tá muito competitiva, se você investe muito, ou você organiza de um jeito ali que, mano, tem que ser só aquilo, tá ligado? Eu tenho minha família, eu tenho meus projetos, tá ligado, mano? A música sempre vai ser minha prioridade, meu amor, tá ligado? Tipo, mas eu preciso garantir, mano, eu preciso garantir o império, o impériozinho que eu construí, o castelinho que eu construí, ele precisa estar de pé, tá ligado? Sim. E eu não vou atender a demanda da indústria só pra eu poder estar em evidência. Eu tô em evidência quando eu tô na rua, as pessoas me veem na rua, me veem nas rodas de rima, me veem nos eventos culturais, tá ligado? E é isso que vem de meu trampo, que vem de Os meu caras te reconhecem e falam assim, cara, Adonai. O Adonai tá ativo. E é isso que a galera... Mano, tem gente, mano, o álbum, que é o último... Eu ia perguntar dele. Tem gente que tá conhecendo ele agora, pai. E, Rafa, não tem nada mais satisfatório que isso pra mim, irmão. Não tem, pai. Eu acho que essa sementinha aí é pra sempre, mano. E ó, rapaziada, vai sair muita coisa, mano. Pode crer. Isso aí eu prometo pra vocês, mano. Agora que nós vai estar com o estúdio lá, mano. Agora vai sair... Metralhada. Vamos falar dele aí, mano. Você é 2022, né? Você lançou ele. E eram letras que já tinham desde lá de trás, ou você falando, agora eu vou produzir um disco. Aí você começou dali pra frente, ou você fez um... Quando eu saí do Costa, mano, o Costa, ele teve uma proposta que se chama o Trilogia do Ciclo Vicioso, que é o Efeito Dominó, o Mixtape Epifania e o Pós-Fácil.
A gente tem um site aí, não sei se o site ainda tá ali, tá ativo, costagold.com.br, mas falava sobre essa trilogia, tá ligado? Sobre o sentido que dava, assim, tipo, o efeito dominó, a epifania e o pós-fácil, que é, tipo, né, é ao contrário do prefácio, tá ligado? É depois da história aquilo que você escreve, assim, tipo, como um resumo. E é muito louco eu sair depois disso, sacou? Aí eu pensei em fazer uma trilogia minha também, sacou? Uhum. E aí meu primeiro EP solo foi o Articulação Rosa, que seria o primeiro. O segundo seria o Ciclo, e aí isso, eu... E sempre foi a ideia. Porém, por exemplo, a faixa, o Ciclo, eu escrevi desde, tipo, em 2017, né? Tem coisas que eu já tinha escrito antes, mas como tinha coisas mais recentes também e tal. Uhum. E agora eu tenho que lançar o terceiro ainda, tá ligado? Que seria o Jornadas, tá ligado? Pra fechar Pra fechar esse ciclo aí. A E- trilogia, né? É, também. Não sei porque eu entrei nessa brisa de trilogia, mas a ideia é boa e, assim, tem coisas já, tipo, É bom pra caralho, pra pô. lançar. Nesse álbum aí, mano, tem produtores que eu respeito e valorizo muito, que estão comigo até hoje. Um salve pro Chioque Beats, produtor MC, mano, produziu toda essa galera, produziu track pro Nog recentemente, o Kant. Mano, ele fez coisas assim pra Batalha da Aldeia inteira. E é um MC único, mano, que tá lançando. Mano, ele lançou um álbum recentemente muito foda, meu mano Chioque, forte abraço. Aí a gente tem o Off Beats, moleque novo da cena do plug, do trap, foda. A gente tem o Drop Alien, que é da cena do rock, mano. Tá ligado? É produtor do álbum do OMG, né? Do Only Mosh Gang. E é um cara que também faz o Nego Max, Gigante no Mike. Não, o cara faz pra geral, então, né, mano? Não, mano. E ele ele era o produtor e guitarrista da banda Indarma, que acabou e tal. Uhum. E ele vai voltar com a banda Lecaína, que é a banda dele de Miliano, que é uma banda de new metal aí. A galera da cena underground de new metal nacional sabe que Lecaína é a banda de 1000 grau. E aí, mas, mano, ele produz uma galera do rap ao rock, mano. Produziu o álbum do Allen Key, tá ligado? O Allen Key? Sei, tô ligado. Ele produziu. Caralho, ele produziu. Então ele tá aí no álbum também. Pô, legal. Tem o Cheetos. Nossa, Cheetos, te amo. A tag dele, sabe? A marca registrada do beatmaker, do produtor, quando ele põe uma tagzinha. Uhum. A dele é uma mina falando assim, ó. Nossa, Cheetos. Não é bem assim, né? Mas o Chitão é meu braço, irmão. É um cara que eu conheci nos rolês do Costa. Ele escutava o Costa também. Já tinha o grupo dele, o Vandals Gang. Fortalecia nos rolês que nós cantava. E começou a fazer os rolês dele, mano. E aí, quando eu saí do grupo, ele começou a me fortalecer. Ele falou, mano, tá perdido, caralho. Vem cá, ó. Tipo assim, mano. E, ó, mano, me arrepia falar disso, porque é aí que eu vejo a retribuição do que eu plantei, mano. Eu plantei uma sementinha muito da hora. Ele falou, mano, relaxa. Mano, tipo, eu conheci ele e o Kaká, mano. Kaká e Cheetos, mano. Eu sou muito grato a vocês, mano. Conheci os caras sendo ouvinte, colando no bagulho. Ó, nós faz rima também, ó, da hora. E os moleque cresceu, mano. Hoje os moleque faz os trampos dele, os cara, mano, é sem palavras, mano. E quando, em algum momento também, mano, depois de ter saído do Costa, eu também sei muito. Tá ligado, mano? Às vezes a gente fica perdido, não sabe pra onde ir, não sabe. Te deu segurança quando você saiu dos Pra costas? Você falou assim, caralho, caralho, pai. mano, e agora, mano? O que eu faço? Tio? Não muito nesse sentido. Porque assim, eu sempre fui desenrolado, mano. Já não. Não, eu pergunto mais pelo lance do Artisticamente eu fiquei. tipo, porque tipo, você tava lá em Artisticamente, cima, aí você sai do Costa. Sentiu muita gente virou as costas pra você também? Lógico, pai. Quando eu saí dos costas, todo mundo vira as costas. No final das contas, a gente vê que tudo é uma bosta. Mas em nós que nós aposta. É, mano, mas foi isso sim, mano. E aí, mas foi aí ao mesmo tempo que a gente vê, mano. Tipo, os moleque, mano, falou, ó, mano, isso aqui, velho, nós tá aqui porque você também plantou essa semente em nós, mano. E nós agora tá monstro. Vamos aqui, ó. E, mano, tem muita coisa, aliás, que eu preciso lançar com os caras. E eles participam da faixa Donos da Cidade no álbum aí, o Pode Ciclo, crer. tá ligado? Mano, e
eu não sei se eu falei todos os produtores aí, mas também tem a participação com a DJ Brisa, tem o Reptil, meu irmão, tá ligado? O Rapt da época da batalha do... O Assis também. Da época da batalha do... Do Beco? É. É isso mesmo, é o Tem um Reptil, vídeo do que tem um Soma vídeo que você Divisão. chama ele, não tem? Do Soma Divisão, exato, Sim. tá ligado? O Reptil. Quem que você falou, pai? Assis. O Assis, mano. Assis. Ah, o Assis é uma cerejinha, né, do bolo. Esse cara é um achado, mano. Um time de R&B fudido, tá ligado, mano? É um talento... Você conhece? Kurt 973. O Kurt 973, da família da Socash 973, que produziu a faixa. Essa faixa que ele produziu, a Só Quero, é uma das minhas favoritas, mano, tá ligado? Se não a minha favorita, tá ligado? Pode crer. E aí acho que agora não matou a nota, né? Pelo que eu A vi, ficha eu acho técnica. que foi. Faltou um, acho, o Drop Alien. É, o Drop Island Você é chegou a o falar mano dele? que eu falei. Ah, tá. Produção de rock, pá. Pode crer, Piroca, pode é o melhor que nós temos, esquece. Falando em produção de rock, você tem uma música que o Rick, né? Que toca no Dead Fish O Guitarra. Rick Hoje Mastria, ele fez monstro. o... Qual que foi o lance? Ele fez a parte Ele fez de- uns solos. de guitarra mesmo, solos de guitarra, uns riff, pá. E como você conheceu ele, mano? Então, porque eu comecei, quando eu saí do Costa, eu comecei, aí eu entrei depois na Raise Sounds, que é o selo do Léo Grijó, que era no mesmo estúdio onde era no mesmo estúdio onde o Rick Maestria também trampava e tinha um crer. projeto lá e tal. E aí eu tive a honra de conhecer, mano, o Rick, mano, máximo respeito, Rick. Nós não se vê já há anos, mano. Tá ligado? Forte abraço, obrigado pela oportunidade de fazer esse trampo contigo, mano. Pede pra descer, Sou seu né? fã, pede pra descer. Sou seu fã, mano. Obrigado por essa colaboração. Eu faço mó jabá, mano, quando os caras falam, então, tem um som lá com os caras lá. Tio. Faço mó jabá, irmão. Máximo respeito. Obrigado por tudo, sempre. Pô, pode crer. Antes de você chegar, a gente tava ouvindo aquele trampo qualquer, OMG. OMG, onde machiguei. A OMG For Life? Era o For Life que a gente tava ouvindo ali, Crudão, aquela hora? AMG 4 Life. Pô, que a gente tava vendo, eu falei, caralho, mano, que foda. É isso mesmo, né? Acho que porque, mano, aquilo que eu tô até trocando ideia contigo lá fora, assim, tipo, eu achei massa, tipo, essa mistura e o lance do peso, tá ligado? Aham. Porra, do caralho, assim. Caralho, sem palavra, mano. Legal. A da OMG, a faixa OMG For Life, ela tá no meu perfil artístico solo, né? Mas aí tem o OMG, que é o coletivo, Only Mosh Gang. Aliás, vai ter lançamento agora, mano. Provavelmente quando vocês lançar Deixa eu lançar Esse quinta-feira que vem. quinta-feira. É. Então, rapaziada, acho que na próxima semana... Calma aí, deixa eu olhar aqui. Tem lançamento do OMG, família. Calma aí, é bom ver, né? Sim. Anunciar Pô, aí aqui pra meio que já galera. vai cair na mesma data, provavelmente. Já vai estar perto uma coisa da outra ali já, mano. Mas fala mais da OMG pra gente, mano. É uma... Dia 17, família, do mês que vem. Vai rolar. O Only Mosh Gang é um coletivo, mano. coletivo. Que hoje tá composto por mim, Bob Leal, Andrew, Simões, Kush e o Trevisan. O Trevisan hoje tá na França, lá na Europa, fazendo os trabalhos dele lá. E a gente, mano, mano, pra mim, mano, quando eu fundei o bagulho, junto com o Drop, mano, na época o Drop ele nem morava aqui, mano. E eu fui lá pro sul só pra gravar essa parada com ele. E a ideia é unir as vertentes da cultura hip hop com a cultura mosh pit, velho. Acho que Era só isso que eu queria fazer, tá ligado? Uhum. Tipo, não tem muito segredo. Aham. Unir tudo, assim, tipo, tanto o rap, o trap, como o metalcore, o emo, o hardcore, tá ligado? O sad. Uhum. Botar tudo isso numa caixa. Aí saiu o álbum aí, mano. Resultou no álbum que tem aí, Only Mosh Gang, que é um homônimo, né? Eu tava comentando com você lá fora. Você tá com a voz do caralho. Foi tipo, mano, parece... se botasse umas guitarras dropadas no fundo, mano. Caralho, velho. Então, pai, mas é isso, mano. As bandas que quiser um feat aí, liga a nós, tio. E, mano, eu não falei ainda da banda, mano. Só vou dar um salve pro EDM, Estado da Mente. Nós ainda não divulgou nada, não lançou nada, mas ainda assim eu tenho que dar um salve pros caras. Salve Andrezão, Igão e LV. Forte abraço. Então, quando for lançar, cola aqui pra gente. mano, cê é Pra louco, fazer vai ser uma divulga, honra, traz mano. os caras aí, vamos fazer um. Vai ser uma honra, vai ser Pô, uma isso é honra. legal de pra verdade, caralho, mano. velho. Sim, Pô, vai ser uma honra vai de ser uma honra verdade. pra gente. Pô, pra Tamo caralho, junto. pô. Fazer parte aí. Esse lance de fazer de... Tem o MC Cid, né?
Ele fez um. Mano, tipo, ele canta rap e tal. Ele, mano, ele fez um rock lá que eu falei, caralho, ele é mano, bom do também, podcast lá. Ele. É mais um podcast, mano. Ele, Ele é muito bom. ele é bom, mano. O Cid é bom, mano. E ele tem um clipe dele que ele, acho que é Assalto à Mão Letrada, que ele grava no celular assim, que ele fala da música. Eu falei, liguei pro meu produtor, perguntei quanto é que ficaria fazer um clipe. Aí ele falou que ficava tanto, mano. Vou fazer no celular que fica mais da hora. Aí fez o bagulho no celular. Bagulho 4 milhões de visualização, a parada. Marketing de guerrilha, isso aí eu chamo de marketing de guerrilha, mano. Queria te perguntar, você tinha saído já quando rolou o da Massa Clan? O Não. lance? Você tava, Inclusive, você chegou a ser da Massa? eu saí do Costa Gold e eu ainda fiquei no da Massa Clan por mais 3 meses, cara. Mano, você consegue explicar pra gente o que era o da Massa Clan? Porque assim, vendo de fora parecia uma galera que tinha um estúdio e era um coletivo que gravava uma galera. É isso. Era isso, basicamente isso? Não é nem que gravava, era um bonde de artistas, né? Que depois eles criaram. Depois foi se criando assim um significado pra sigla, né? Lógico. Foi se criando um significado pra sigla, né? Antes era DMC por ser da Massa Clã, da massa mesmo. Sim. Antes era da Massa Crio, né? Era da Massa Crio, era a Rapa do Sindicato, Raikais e a família Madá. Aí foi entrando Costa Gold, Dom Cezão, foi entrando o Tubaína também, era do da Massa Crio, aí virou da Massa Clã, porque tava chegando muita gente, vindo da Alcim, e mano, e vários artistas foram cotados pra entrar na época, viu? Posso falar de vários que vocês não fazem nem ideia, assim, tipo... Sério? Tipo assim, vários caras foram convidados pro da Massa Clã, assim, tipo... Eu lembro que deu da Massa Clan. Shaolin foi convidado pra entrar no da Massa Clã. Primeiramente foi convidado pra entrar no da Massa Clã. Mano, Caralho, uma galera de peso mesmo. e aí, tipo, o que acontece, mano? O da Massa Clã, mano... Como a gente percebeu que os artistas ali que estavam se entrando em sintonia, todos nós estávamos entrando numa frequência de evidência, de estar em evidência, de estar nos holofotes, a gente falou, mano, se a gente estabelecer um clã aqui, isso só vai fortalecer mais o circuito, até mesmo num sentido de monopólio entre nós, tá ligado? Uhum. Porque onde um tiver, os outros vai estar e vai estar... Mesmo que for o show só de um dos caras, vai estar todo mundo lá, tá ligado? Uhum. E esse holofote é bom pra todo mundo, tá ligado? E aí o Spinard falava muito sobre, porque é a pirâmide, porque quem tá na ponta puxa quem tá na base. Que na prática é uma parada que não funcionou muito, tá ligado? E a real é que, mano, quem tá lá na ponta vai estar sempre na ponta, e em algum momento quem tá lá na base vai ter uns momentos, uns Mas nunca vai holofotes, chegar na mas ponta. é aquela meritocracia, né? O esquema de pirâmide, literalmente, caralho. Eu ia falar isso. É o Ponzi. É por isso que, mano, essas trambicagens, os caras é o esquema de pirâmide, né? Mas irmão? deu certo por um certo tempo, não tem como não negar, né, pai? Mas não a tem ideia é como muito não... boa. É o que você falou, a teoria é massa. É muito boa. O grande problema é a prática do rolê, tá ligado? Aí foi bom, assim, eles conseguiram manter. Aí rolou, tipo, é isso, tipo. Eu fiquei um pouco. Eu saí do grupo, mas ainda continuei no da massa. Aí quando eu falei dos royalties de Spotify, os caras fez minha caveira lá e me tiraram. O resumo foi esse, mano. O resumo é. Mano, ó as paradas que eu guardei muito, velho. De verdade. Ô, deixa eu. Leva mal não tá despejando aqui. Não, fica à vontade, irmão. Aqui que hoje você manda. Teve aquele lance que o Nog tinha batido no Lucas Carlos. Como que é o nome daquele. Não, tem vídeo disso até hoje no YouTube. Por causa de direito autoral, porque eles não pagavam os caras. Assim como eles não me pagavam, irmão, eles não me pagavam. Eles não estavam pagando o Lucas Carlos. E posso te falar, mano? E ele tinha cobrado os caras. Eu não vou citar nomes aqui, mano, porque eu também não vou pôr os mestres na boqueta, tá ligado? Mas era um cara que tava lá, um cara monstro, artista monstro, DJ monstro, que tava trampando na Universal na época, e o Lucas Carlos entrou pra Universal, ele tava cuidando desses trâmites aí, tá ligado? Ele me contou, mano, tá ligado? O que aconteceu, mano?
quando eu saí, mano, eu era um cara que cantava também, pai. Então os caras começaram a pôr o Lucas Carlos pra fazer uns feat, tá ligado? Aí saiu a Nada Bom, saiu Eu Tava Lá e tal, e o Lucas Carlos tudo cantando, mano. No total tava dando uns 12 milhões de número de streaming, de essa view, música né? eu tava de lá, views. estourou pra caralho, E mano. tava dando um dinheiro e eles não pagavam o Lucas Carlos, mano. Aí o Lucas Carlos entrou pra Universal. Você acha que a Universal não vai cuidar do repasse do artista deles? E aí eles notificando lá o Costa Gold, ó. Faz o repasse, faz o repasse, faz o repasse. Não vai fazer o repasse? Strike. Aí caiu tudo, aqueles milhão tudo lá, caiu, viado. Aí o Galego achou que podia entrar lá no camarim e dar uma muqueta ainda na covardia ainda, do nada, assim, ó. Foi no camarim, né, É o mano? vídeo, o vídeo tá aí até hoje, uma covardia, tio. Pior que aquele maluco tá mó de boa no Não, canto, graças assim, a Deus os caras já se resolveu, mas esse bagulho aí vai ser sempre lembrado. É Jão, sempre vai ser Jão, pilantra. Pilantra. Não é por nada não, mano, não é querendo instigar, não. Guardei muito tempo tô pra ligado. mim. Eu não querendo instigar a treta nem nada, mas não abaixa a cabeça também não, tio. Não tá Não certo, baixa a mano. cabeça. Aqui é, tipo, aqui é o divã, mano. Aqui é o... Pode É onde falar. você solta seus 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 demônios. demônios, abre a porteira aí, irmão, e vai. Mas, mano, o que é certo é certo, tá leve. ligado? É isso. Certo, pai? Certo, pronto. Certo é certo. Não, mas então, é isso que eu falei que eu vendo de fora, mano, eu falei, puta, a impressão é que que a parada ficou muito grande, os moleques muito novo e muito louco, não começa a dar conta da parada e começa a se preocupar mais com o business o nome, o legado da parada do que, tipo, a música em si. Tipo, mano, vamos fazer música. Vamos se preocupar em fazer então. som. Eu também acho, mano. Tipo, a impressão que eu vendo de fora, tá Eu ligado? também acho que foi isso. Apesar de que a gente tinha muito o que dizer, tá ligado? Nós tinha muito o que dizer. Mas dentro das loucuras, da licergia da coisa, a gente se perdia mesmo. Eu acho que dá pra gente até entrar naquele mérito que a gente tava falando, né? Que você até perguntou, porra, era meio paralelo o lance da galera que curtiu o rock, né? E começou, de repente, a curtir um rap. É porque eu acho que, assim, a gente pegou... a gente sabe que o Brasil, culturalmente, é difícil consumir músicas, vamos dizer, mais alternativas, assim, como classifica o rock e o rap. Certo. E eu acho que quando a gente curtia, tá ligado? Tipo, o rock chegou um momento que ele deu um boom, que foi uma exceção, não é a regra, e ele deu uma caída e a gente começou a se identificar mais com o rap. E Começou a onde surgir... você acha que foi o boom? Oi? Onde vocês acham que foi o boom Do rock, você fala, assim? do rock? Eu acho que essa pegada dos anos 2000, quando a cena underground começou a fomentar e começou a se tornar popular. Porque eu acredito que isso, de certa forma, foi um dos motivos que acabou com o rolê. Porque quando começa a popularizar muito, começa a entrar uma galera que não é do rolê. Não, mas dá nome aos bois, pai. Por exemplo, as bandas que começaram a trazer esse bagulho que você vê que Não, furou bolha. mas eu acho que não foram as bandas em si. Foi a cena no... O que acontece? Eu acho que, tipo assim, o negócio, genuinamente, ele começou a crescer de uma forma como nunca aconteceu. Quando isso acontece, uma galera fala assim, eu consigo ganhar dinheiro em cima disso. Não, acho que o maior fato disso aí é que, mano, qualquer rolê, qualquer pracinha que os caras montavam uma banda, assim, ó, montavam um som, que nem do yourself mesmo, né? Montava aí, tipo, mano, tá tendo uma banda de rock lá, os caras tá tocando um rock ali. Realmente criava curiosidade, né, mano? Nós queria ver, mano. Sim. Ia lá, ia ver, e era isso mesmo. Aí Era... vinha uma bateria de perto, assim, cara. Não, então, e eu acho que, é por isso que eu falei, eu acho que não é banda, eu acho que o negócio começou a tomar uma forma e começou a popularizar genuinamente, só que daí começou a entrar uma galera que não era do rolê, pensando assim, bom, todas as bandas estão tocando, as casas estão cheias, então eu consigo começar a organizar umas paradas e ganhar dinheiro em cima disso. E aí eu acho que aconteceu, quando o rap começou, a gente começou a se identificar mais com o rap, teve essa questão do rap dar uma certa popularizada. E eu acho que aconteceu a mesma coisa, sabe? Isso que a gente tava falando, assim, o lance de, tipo assim, Eu acho que... começar, tipo, uma galera, por exemplo, eu lembro que na época que teve esse boom do rock and roll, assim, todo mundo queria montar banda. E a mesma forma, quando começou a rolar o lance do rap, tipo, um monte de gente queria, tipo, ter um grupo de rap, porque começou a ficar mais na visibilidade, assim, sabe? Foda. E... Visão. E aí eu acho que tem isso, tá ligado? Tipo, tem os caras que é da essência, que sabe qual é que é o rolê, e tem uma galera que começa a vir de fora.
Eu acho que isso que acaba, de repente, às vezes, fazendo uma galera ter uma outra interpretação do rolê, tá ligado? Quem é, Entendi. quem é, tá É ligado? que nem você pegar, tipo, os Entendi. caras vendo, Do pô, caralho, do caralho. ô, tá pegando aqui, pô, tá vários grupos de rap, pô, tá o Costa, tá o Raikais, tá a Família Amada, que legal. Começa a fazer um festivalzinho com os caras. Aí começa a fazer o festival, aí tipo, começa, entendi, já entendi. E começa a ver que tá fazendo sucesso, aí começa a lançar festival, Olha, vamos fazer analogia ao que ele falou aqui, por exemplo, o Raimundos, Planet Hemp, CPM, Charlie Brown. Do nada, quando você vai ver, tá todo mundo ali no show da Mix. Exato. Exatamente. Do nada, né? Quando você for ver, o bagulho... Aí era uma coisa de garagem, era hangar, né? Sim, Era sim. altos, né? Não, ó, Tipo... Eu falo assim, que a gente tem, e eu acho que a indústria, ela domina isso. Por exemplo, eu lembro que eu sou de uma época que quando eu ia pra praia, você tocava axé, tá ligado? Ah, é axé, não sei o que lá, o axé era muito forte. Cara, quando o Racionais lançou Sobrevivendo no Inferno, a playboyzada toda ouvia Racionais, E irmão. até na praia, né, pai? Porra, então, é isso. A associação que eu quis fazer é... A galera que ouvia o axé começou a consumir Racionais, mas não tava ligada no rolê, tá ligado? Pode crer. Então mas eu o acho que rolê tem do- essa questão da indústria enxergar, putz, é um movimento genuíno, mas eu posso ganhar dinheiro em cima disso. Mas quem sabe qual é que é o rolê, tá ligado? Eu acho que é meio que isso, sei lá. Não sei se eu me fiz entender, tá ligado? Não, do caralho, na real, foi sentido a coisa ali. De entender o boom, né? E foi cíclico. Quando foi amornando esse bagulho do rock, aí chegou o rap pra trazer no mesmo parâmetro até esse boom, né? Sim, foi mais ou menos, foi bem isso mesmo. na real. É que quando eu falei, comecei a me identificar porque os caras tá falando os bagulho na letra que eu tô vivendo, mano. Então, Caralho. e não é tipo os caras do rock, tipo, tá falando umas paradas que, pô, não, isso não tá batendo comigo mais, tá ligado? E, bom, antes da gente encerrar, mano, a gente vai pra aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Ai, mas já vai acabar, tio. É que a Ganhei o gente, Vale Night, minha esposa fala, tá suave. Vai lá. a gente vai pro lá Ah, fora, que é o resenha proibidão, tá ligado? Ah, proibidão. fechou. É proibidão, lá Lá é é só o Ió. proibidão, lá é só a maior É de dedo no todas. cu e gritaria. É, Tipo praticamente isso. isso. Ô, desculpa aí se eu falei muito palavrão, Não, rapaziada. Que isso. Pode ser que em algum Caralho, momento- mano, aí é foda, hein, Ah, irmão? pode ser que em algum momento chegue uma rapaziada mais jovem aí também pra ouvir Dodá, nós. caralho, Ah, Dodá. tem esse lance, mas, mano, aqui é descontraído. A ideia é ser Ah, e descontraído. a molecada tá ligado? também vai entender, né, pai? Sim, sim. Vai. Aí, máximo respeito a todo mundo, a toda a equipe aí, certo, Pô, é mano? nóis, pô, Porra. caralho. Porra, caralho, Todo- que foda. Mano, de verdade, obrigado aí por receber aí. Sem vaidade, mano. Nós não é melhor que ninguém, Você vê que o mano. bagulho aqui é simples, é nós que faz o bagulho acontecer. Não, né? sério, rapaziada, venham fazer seu podcast, mano. Não sei se vocês locam o espaço, mas, mano, aqui o bagulho é foda, irmão. Você é louco? Mano, você é louco? O estúdio tem tudo, pai. Tem tudo, mano. Máximo respeito, mano. Profissionalismo, mano, 100%, Pô, valeu, mano. irmão. Obrigado. Dona Verdade, Mara, verdade. obrigado mais uma vez aí, De mano. vocês, Tamo junto, é tamo especial junto. pra caralho. Então, vamos pra aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Não, talvez. Não sei, pergunta pro meu advogado, tá ligado? Nunca vi, eu não tava. Não sei, não fui eu. Não fui eu. Comigo não morreu. Supostamente. Comigo não morreu. A palavra do momento é supostamente. Tá. Bate bola, jogo rápido. Vamos lá. Mano, se tivesse o apocalipse, fosse salvar você, sua família num bunker assim, pudesse salvar 3 discos, mano. 3 discos pra você ouvir pro resto da tua vida. Caralho, assim, 3 discos, viado. ó. Dá tempo de salvar 3, assim, ó. É, Aqueles 3 que você vai ouvir pro resto da vida. Midnight Marauders da Tribe Called Quest. Boa. House It Seus Panteras. Caralho! Foi o primeiro Quem disco do diria? Raulzito. Foi o primeiro disco do Raul, né? Antes de lançar os solos dele, pá. E eu tive esse disco. Vendi depois que eu... Porque assim, Tá, depois eu conto isso aí. Mas já era, não tem que contar, tá acabando o programa. Vendi, muito louco. Isso fica bom pra próxima vez que você for vir, mano. Pronto. Vai, Midnight Marauders, House It Seus Panteras e... Porra, mano. Calma aí, vou ter que... Lembrando que é pro resto da vida, hein, mano. Você vai ouvir aquilo até acabar. Ah, eu não do Corduco, que saiu em vinil também depois. Peixe? Do Kamal. Pode ser. Firmeza, um contemporâneo. E o Strike? E um que você gravou, mano. Qual que você levaria? O Ciclo, mano. O Ciclo. Pode crer.
É isso. Ah, só fiz 2, né, cara? Não, você gravou outros, você gravou também com o Costa. Ah, é, você com o você Costa, é gravou verdade. outras coisas. Então. Ah, não, mano, é que aí ia ficar direto lá, eu ter que ouvir o Noga. Direto, de vez em quando eu escuto o Batman Nostalgia, mas aí é só esses 3. Pá, no bunker. Ah, não. Dá não. É que 3 é muita mancada, né? Só Mas 3. é. Só 3 é Mas você brand. fala 10, fica fácil, pô. Aí tem muito, né? Não, e também tem esse lance, tipo, agora você falou esses 3. Se a gente fizer essa pergunta, se talvez, sei lá, daqui a 3 dias vai ser outro. É, às três, vezes né? vai muda. mudar, já vai mudar. Não, o do Midnight Marauders e o Raulzito. Não, não mundo não. Gostei. Espero que não. Adonai, cara, mano, prazerzaço. Obrigadão por Prazer ter meu, colado, família. Deus mano. abençoe. Satisfação de te conhecido. Bem que o Gabriel falou, Mano, mano, muito axé. o Adonai é gente finíssima, Não, cara, mano. você Você vai vai pirar dar, no cara. E no que precisar, mano, criar as conexões aí, chamar mais louco aí, mano. Mano, quem que você indica pra vir pra cá? O WO do RPW, mano. Você tem contato dele? Tenho, mano. É meu padrinho, mano. É lá da nossa área, mano. Porque ele foi. O grupo dele foi o primeiro grupo a trazer. É o grupo dele que deu início ao movimento UBC, tá ligado? União Bate-Cabeça. Sim. Que foi o primeiro. Foi o primeiro passo a É. unir o rap com o rock aqui no Brasil, tá ligado, mano? Então tem ele. Vocês já trouxeram o Marcelinho do Strike? Ainda Não, você tem. Parceiro, mano. Eu posso dar você pode. O máximo que não pode ouvir é um não, mas Marcelinho do Strike. O não a gente já tem, né? Entendeu? É, o não nós já tem. É isso. É, traz a vocalista do Allen Key, mano. A Menassé, mano. A K Menassé, monstra. Mano, é a Tárdia do brasileira, viado. Ela é a Mano. Tárdia brasileira. Dá o. A Tárdia do Nightwish, inclusive, fez vídeo pra eles, paga um pau, Caralho, mano. Ela é uma cantora monstra, mano. A Kamenassé, chama Kamenassé, traz o baterista da Última Teoria, o Igor, traz os caras da Última Teoria. Mano, isso é louco, você vai perguntar esse bagulho não, cara. Dá coisa a falar. Mano, a gente chama, você passa o contato, faz o meio de campo pra nós. Se quiser, Vai, os Dai, caras do manda- rap aí, do trap também nós traz aí. Manda também. lá os contatinhos pra Dai lá. Ô, Dai, forte abraço, obrigado aí, mano, pela paciência, certo? Nós tá mais de um mês tentando marcar o bagulho aí, mano. E é isso, nós tem que trabalhar muito aí. Fiquei mó feliz. Os caras falaram, você conseguiu, a Donai vai vir. Falei, caralho. Sem palavras, obrigado e desculpa qualquer fita Que aí. isso, Não, mano. que Tamo isso, cara. junto, pô. Te agradece. Donai, novamente, brigadão, mano. Você que faz o agradecimento final, né? Ó, fé nas Também. crianças e fogo no racista, certo, tio? É isso. Sem Cara, dó, e sem agradecer pena. mesmo ter tirado um tempo aí pra vir aqui trocar Cê é ideia louco, com eu que nós, sem agradeço. ter conhecido a Os gente. dois nós A gente sequelados. tá no início aí de uma parada que a gente nem sabe onde vai chegar. E, pô, ter você aqui fazendo parte dessa história é muito gratificante. Demorou, mano? Recíproco, E pai. quando for lançar o trampo lá com a banda, já cola aí Estado com os da caras. mente. Pode O pá. estado da mente, já vamos fazer aí, lançar o Demorou. single, a gente já faz um Satisfação. faixa a faixa. Eu tamo junto, queridão. Obrigado aí, mais um episódio, foda. Porra, eu costumo falar que eu sou o cara dos agradecimentos, aí, Donai. Ô, Crildão, sem Mano, palavras, mano. Sem velho, palavras. É o que eu falo, assim, achei muito foda te conhecer, assim. Não pelo artista e não tô desmerecendo sua arte, porque sua arte é foda, mas assim, principalmente como pessoa, tá ligado? Caralho, mano. E- Mas isso vale mais, pai. No final das É. contas é o que vale, tá Tá ligado? ligado? E, mano, tamo junto. Eu acho que ficou claro que é uma parceria aí pra. E Vida vamos fortalecer a arte, tá ligado? Com certeza. A gente quer dar espaço pra todo mundo que tem um bom trampo, tá ligado? Que valoriza a arte, tá ligado? E, mano, é isso. Tanto do rap, do rock, do samba, do pagode, tá ligado? A gente, tipo, pô, a gente quer conversar com gente que tem história pra contar e pra falar de música, que a gente gosta de falar de música, tá ligado? Do É caralho. isso. É isso Tamo aí. junto. Obrigado, irmão. A gente vai Obrigado a encerrando vocês. mais um NamaraCast aí. Valeu você que ficou até o final. Segue a gente lá nas redes sociais. E passa suas redes sociais, a galera quer ouvir as músicas, família, os CD. É Adonai- hora de vender o peixe. Adonai MC, certo? Coloca o MC no final, senão vocês vão chegar no Rastafraude lá, entendeu? O bagulho eu já tô de saco cheio, a gente tem que explicar esse bagulho aí, entendeu? Adonai MC em todas as redes, família. Máximo respeito. Escuta o trouxa do reggae lá também, de vez em quando, não tem problema nenhum. Mano, Only Mosh Gang, sigam Only Mosh Gang, sigam Sexy Pop Studios. E em breve a gente vai lançar aí os projetos do EDM, Estado da Mente. Obrigado mais uma vez pelo espaço, nóis, pela mano. oportunidade. Tamo junto. Agora sim, a gente encerrando mais um NamaraCast. Valeu você que ficou até o final. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente também está no TikTok. E tem nosso QR Code aí também. E se você não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like, compartilha com a galera aí.
Também estamos nas plataformas de música, no Instagram, no Instagram, faz ideia, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer e agora no Apple Music. é isso? Apple Music. Apple Music, então você não consegue ver o episódio lá, meu, deixa rolando na sua plataforma preferida lá, enquanto você faz suas paradas lá, enfim. Tamo junto, canal de cortes também, Canal tá rolando, de cortes, né? Rafoca, Dona Mara Cortes Oficial aí, pra você que não tem paciência pra assistir o episódio inteiro. A gente deixa lá os melhores momentos, tanto que vai ter até com a Donai também lá, os melhores cortes. A gente vai ter corte pra caralho do teu, hein? É louco, cara. Melhor comprar a Glock. Mas é isso, galera. Valeu, é nóis. Falou. Foda.